bem de todos, né? Principalmente para os ausentes. Mas eu não quero que transcrever, não. Ai, meu Deus. Parar a transcrição. Aí fica esquisito demais essa transcrição aqui. É só gravação. Beleza. E aí também eu vou pôr para gravar aqui no offline, porque vai que dá algum problema. Então, pessoal, boa noite a todos aí. Inicialmente eu agradeço a todos aí pela prontidão, pela paciência, né? Inicialmente quero desculpar aí vocês no dia de hoje, né? Encher a caixa de entrada de vocês de e-mail, se não me engano foram 3, mas é porque tivemos alguns problemas aqui técnicos. Eu usei bastante o Teams na época da pandemia e tive uma boa experiência com ele, né? Tive uma boa experiência, achava que entendia bem ele, mas quando eu fui agora configurar o curso para vocês, e a gente estava meio apertado de prazo, foi aí nos últimos dias, né, 2 dias antes, faltando aí do início, eu fiz uma confusão, né, eu achei que para todos ter acesso tinha que enviar link ou o código, mas é o contrário, né, na verdade, somente com convidado que vocês que são de outra instituição, não são da minha organização, né, que podem ter acesso aí à equipe, tá? A reunião não, reunião, né, a pessoa com link é possível entrar aí e assistir a reunião, tá? Então eu comentei essa confusão aí, mas parece que na maioria essas confusões foram sanadas, né? Vamos ver, né? Dado aí o tanto de pessoa, talvez nem tanto, mas vamos ver. E então isso que eu queria me adiantar, né? E de imediato, vamos começar o curso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo, sou aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Deixa eu apresentar aqui a tela já. E aí eu quero o feedback de vocês para saber se vocês estão ouvindo bem aí. Estão ouvindo bem não, né? Ouvindo bem também, né? E estão vendo aí de forma nítida a tela. Tá tudo Ouvindo e tranquilo. vendo bem, Paulo. Perfeito, Beleza, Ricardo? Todo mundo vendo aí? Ok, o perfeito, Caio? perfeito. Ok? Beleza. Beleza. Ok. É porque estou usando um método diferente aqui de não compartilhar, mas mudar só a tela do OBS e me destacar no vídeo, então parece que está dando certo. Enfim. Então, o nosso curso aí, né, um nome aí um pouco um pouco diferente para fazer, às vezes, aí, dar uma chamada um pouco mais impactante, mas no fundo é um curso de ciência aberta, né? E especificamente, diferente de muitas webinars, muitas palestras que a gente vê no YouTube, eu particularmente fui atrás e pesquisei e vi muitos vídeos, é um webinar mais prático, né? Um curso mais prático de como fazer, né? E não só da parte teórica, do que é a ciência aberta, para que serve, né? Para que veio, onde aplicar, quem está usando, quem não está, né? Em que status nós estamos no mundo, no Brasil. Então, esse tipo de conversa, né? A gente tem muito no YouTube. Agora, algo estruturado para, né, o cientista, né? O cientista brasileiro, como que faz no dia a dia, como eu torno a minha pesquisa mais reprodutível, mais transparente, a gente vê algo mais esparso, um cursinho ali, outro aqui, outro acolá, e muito também relacionado e muito dentro do pessoal de TI, que domina um pouco mais alguma das principais ferramentas que nós vamos aprender aqui, certo? Então, o nosso curso, ele... Deixa eu pegar aqui que aconteceu algo. Aqui, tá. Então, ok, estou gravando aqui, né? Coloquei uma nota aqui para não esquecer. Então, nosso curso é de ciência aberta, só que tudo na prática, né? Então, vocês estão vendo aí os loginhos aí de algumas ferramentas, né? Praticamente todos aí que a gente vai tentar passar para vocês, certo? É óbvio que a gente tem que contextualizar o problema e temos que contextualizar o tema, e para isso o professor Ricardo aí vai nos ajudar no dia de hoje, né? Eu vou me apresentar aqui, Ricardo, aí depois você faz a sua vez aí, você se apresenta, tá? Tranquilo. Só para o pessoal
ficar sabendo aí, né? Como eu falei, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou coordenador aí do projeto Psicoeconometria. No fundo aí, os métodos quantitativos aplicados aí à ciência do comportamento, né? Mais a ciência do comportamento e a economia. Minha formação é economia, mestrado, doutorado, estudei bastante econometria. No começo da carreira, para lecionar na pós-graduação, ensinei econometria. E nos últimos aí, 7, 8 anos por aí, embalado principalmente com o que eu já tinha avançado a minha tese, eu comecei a estudar mais a fundo psicometria e gostei bastante. E acabou que, né, as demandas do dia a dia aí fez eu também analisar muitos dados, trabalhar muito com psicometria, principalmente modelagem de equações estruturais. E durante a pandemia, eu tive aí a ideia aí, tive a iniciativa de abrir um canal no YouTube aí para falar um pouquinho sobre essas questões, né? E desde então vem tocando devagarzinho, mas vem. Devagarzinho vem, né? Então, sempre todo ano tem um projetinho aí para ser o guarda-chuva aí desse canal do Psicoeconometria que a gente vem tocando, né? A minha formação, como eu falei, é economia, finanças, mestrado, doutorado, mais finanças, a gente já tem uma bagagem um pouco mais de métodos quantitativos, mas a verdade é que o que eu mais fiz na vida nos últimos 20 anos foi analisar dados, né? Toda semana, enfim, tinha uma base de dados aqui para analisar e o pessoal que tiver curiosidade de entrar aí no meu site pessoal, PhD Pablo, e aí vai direcionar para as outras redes, né? Se quem quiser tiver o interesse de dar uma olhada no que eu trabalhei, que eu trabalho, vai ver lá alguns projetos, enfim, mais de uma centena de projetos lá de análise de dados, para principalmente ciência do comportamento, economia, negócios, mas também já ajudei, já trabalhei com o pessoal da saúde, enfim, educação também, né? Psicologia, assim por diante. E por mais que eu seja um entusiasta, viu, gente? Por mais que eu seja um entusiasta, agora já que eu colocar meu carão aqui, já que não estou tampando mais aí ó, o site, por mais que eu seja um entusiasta, eu não sou um cara de TI, viu? Não sou um cara de TI. Ao longo da minha graduação, eu fui técnico de informática, comecei trabalhando com informática lá atrás, no MS-DOS, né? Sempre acompanhei, né, as mudanças tecnológicas aí, sempre gostei muito da parte de hardware e software, né? Esses dias aqui meu filho falou que queria ser, 13 anos, falou que queria ser programador. Aí eu peguei e disse, não, então peraí, então antes de você saber programar, vem cá. Aí eu montei uma bancada aqui em casa, uma mesa, instalei uns monitores, peguei um punhado de computador velho na família aqui, comprei os computador velho, joguei em cima da mesa. Então, antes, antes de você aprender a programar, você tem que aprender o jeito que funciona um computador, né? E fui lá ensinar ele, né? Há 3, 4 gerações atrás de equipamentos, como que era, como funcionava, enfim. Então, sou um cara que gosta, né? Tem uns hard, umas peças de mini computador aqui que eu gosto de mexer e tal, mas eu não sou um cara, tá? Eu não sou um cara de TI, então não estudei muito a fundo muitas das coisas que a gente tem requisito aqui. Se de repente tem um cara de ciência de computação aqui, quando chegar na parte de controle de versionamento, né, versionamento de software lá na parte de virtualização, de repente ele pode saber até mais que eu, né? Então, essa é a minha formação. Eu creio que ao longo do curso aí vocês vão me conhecer melhor, até porque é, eu meio que vou lidar mais com vocês, tá? Quero achar gente para compartilhar aí comigo, né? Mas vamos ver se isso acontece nas outras versões. Beleza, gente? Eu monopolizei, né, Ricardo, todo o conteúdo, brincadeira. O Ricardo vai nos ajudar em Tranquilo. duas, agora e no final, né? E vamos ver, quem sabe a gente acha mais parceiros no meio do caminho aí. Beleza, e agora sim, né? Como todo início de curso, a gente tem que conversar um pouquinho sobre as orientações, né, os direcionamentos, mas eu prometo ser bem rápido aqui, tá? O mais importante
Não sei se o pessoal já teve acesso, né? Mas a gente tem um site lá do GitHub, do curso. Não está pronto, ele está em andamento, certo? Está em andamento. Creio, né? E estou planejando. Nós estamos aqui planejando que no final desse curso, a primeira versão do curso esteja pronta. Vai ter lá o primeiro versionamento, inclusive com o curso com dois, se quiser ser citado depois, certo? Mas ele está em andamento, algumas coisas já estão bem adiantadas, né? A primeira sessão, a segunda sessão dessa semana, você já pode dar uma lida lá, tá? Mas o curso lá, que está lá, é um roteiro estruturado, né? É uma boa ementa, vamos dizer assim, né? Um bom programa de curso, um excelente programa de curso, com muito mais detalhes. Inclusive seguindo, né, as boas práticas aí de Open Science, de ciência aberta, que a cada dia está sendo orientada aí para professores e pesquisadores, né? Então, você tem um artigo aí da do Guco e do Arundel, 2022, que eles colocam isso, né? Antes da gente querer, enquanto pesquisadores, falar sobre ciência aberta, primeiro torna suas aulas, né, já que quase todos os pesquisadores são professores também, né, primeiro torna suas aulas também com as boas práticas de Open Science. Então, tentei, né, a gente está tentando seguir um pouco as orientações dela lá, inclusive o trabalho dela, o artigo dela e o repositório dela, né, das duas, né, tanto de uma como da outra. Foram modelos, foram inspirações para eu dar prosseguimento nesse repositório nosso aí, beleza? Só que lá, como eu falei, é um roteiro apenas, tá? Os detalhes mesmo, os pormenores de todo o conteúdo, somente aqui com a gente, tá? Somente aqui nas aulas síncronas, beleza? Então, que isso fique dito. As aulas inicialmente serão gravadas, mas a ideia é só que seja para acesso privado, tá? Não é para distribuição. É, não se assustem, né? E não divulga aí que a gente vai depois gravar as aulas para cobrar ou comercializar, não. Isso é totalmente contra a prática de Open Science, né? A ideia não é essa. A ideia é porque a gente quer funilar ainda, a gente quer ajustar o time ainda. Esses conteúdos aqui, apesar de, sei lá, 70, 80% deles é do meu dia a dia aqui, tem sido meu dia a dia aqui ao longo dos anos. Muitos deles eu não lecionei ainda, então a gente tem que adquirir o time ainda, e sem falar que está em constante evolução. Eu preparei algo para vocês sobre virtualização lá na frente, e já estou pensando em mudar de ideia que não é aquilo, né? Vai ser outra solução, enfim. Então a gente quer ajustar esse time ainda. Então, no primeiro momento, nessa primeira versão, a gente não está pensando em deixar ainda o curso público, só para vocês reverem. E, né, teve um compromisso ou outro, não deu para participar na quinta-feira. Vai lá, vai tá gravado aqui no Teams. Vocês entram na equipe e assistem lá, conforme a disponibilidade de vocês. Isso no primeiro momento, mas se der tudo certo, a segunda versão em diante, de repente a gente deixa já isso mais público, né? O curso vai ter certificado, né? E para isso a gente vai, a única coisa que a gente vai exigir é a presença aí, como de praxe, recomendado pela nossa pró-reitoria, né? 75 de presença. Aqui no Teams a gente consegue ter a lista de presença, baixar, saber quando entrou, quando saiu, enfim. Sei que a maioria de vocês nem precisa disso, né? Muitos pesquisadores, professores que não faz muita diferença o certificado na vida. Eu sei que eu estou falando porque eu nunca, né, tem muitos anos que eu não importo com isso, mas alguns alunos precisam computar horas, né? Enfim, carga horária de um curso ou outro, então a gente vai ter de todo jeito, né? E aí depois a gente vai passar aí só uma avaliação do curso, tempestivamente, a gente coloca no Teams aqui na equipe mesmo, a pessoa vai lá, acessa, responde, enfim. E também, né, tem que informar alguns documentos, se não me engano, acho que só CPF depois que é necessário para a gente emitir o certificado, tá? Isso é rápido, enfim, mas a gente fala isso quem precisar mais no final e isso vai acontecer só o mês que vem, no caso, certo? E agora, já ir para os finalmente da nossa discussão aqui, na minha discussão, já entrego para o Ricardo rapidinho. A nossa agenda vai ser essa aí, como vocês já devem saber, né? Porque
creio que todos vieram aqui porque a agenda não batia. Nossa agenda vai ser essa aí. Então, as aulas terças e as quintas às 19. O que é importante falar é que é em torno de 2 horas a aula. Pode ser que aconteça em 1h30, 1h20, 1h40, enfim. Como eu falei, a gente está ajustando o time ainda, certo? Qualquer imprevisto, acontecer algum problema técnico, a minha internet aqui do nada saiu, não tem acesso numa quinta-feira, aí a gente posterga mais uma aula em julho, a gente entra em julho para repor a aula, né? Então, a gente não vai marcar a aula numa quarta, numa sexta, na segunda para repor, não. A gente só vai, né, jogar o curso para frente, se for o caso, para a gente finalizar o conteúdo, certo? De imediato, esse conteúdo aqui é uma proposta, tá? Como falei com você, a gente está ajustando o curso ainda. Conteúdo 4, 5 e 6 aqui vai ser um pouco embolado, né? Eu tenho algumas indecisões, se eu preciso de 2 horas para gestão de projetos, de gestão de dados e projetos, talvez a gente vai entrar já no mesmo momento em GitHub, e eu vou precisar de mais tempo para documentos reprodutíveis, já vi que de repente vai dar mais pano para manga, vamos dizer assim, enfim. Então é uma proposta, né? Uma proposta de 8 sessões com esses conteúdos e vamos tentar gastar aí 2 horas para cada módulo, vamos dizer assim. E os materiais, à medida que nós vamos disponibilizando, vocês podem ver que nem, né, alguns não estão lá ainda já, né? Só está a seção 1 e 2, a descrição dela, mas os materiais recomendados não estão lá ainda, certo? A gente vai colocando. Agora vai ser atrasado para vocês, mas vou tentar colocar algumas coisas adiantadas, certo? Então vai estar aqui nos links lá na agenda, tá? Beleza. Agora, o que é mais importante, viu, pessoas? O que é mais importante, aliás, antes de falar sobre os pré-requisitos, a nossa comunicação aqui, pessoal, como eu até adiantei já a conversa aqui com alguns, vamos tentar. O que acontece? No caso do Ricardo, agora que vai apresentar, eu vou estar junto com ele ajudando. Então, de repente, uma pergunta ou outra, quem quiser participar do chat, né, via chat, eu posso até monitorar e, de repente, ajudar ele nesse sentido. Agora, por exemplo, quando a pessoa está sozinha, se a gente tiver 150 pessoas aqui, fica meio complicado, né? Então, de repente, deixar para a gente, né? A pessoa vai explanando, de repente a gente deixa um finalmente ali, sei lá, uns 20, 30 minutos, vamos ver como que vai desenrolar de cada aula, para as inserções, certo? E aí tem uma outra novidade, né? Me falaram aqui agora que convidado não tem acesso ao chat, né? E então, assim, eu não sabia, então vai ser só falando, né? Então, aí, no caso, quando a pessoa fala, aí o próprio instrutor consegue ouvir, enfim. Então, no primeiro momento, eu acho mais interessante em deixar para o final. E aí a gente faz um bate-papo no final do que as intervenções pontuais, certo? Mas isso a gente pode estudar, tá? A gente pode ver e a gente vai tocando aí, vendo que jeito que é o melhor, beleza? Então, essa que foi a impressão inicial, porque ia ter muita gente, enfim, não ia ter uma pessoa ajudando, mas agora tudo mudou, você não tem tanta gente, né? Tem outra pessoa que vai ajudar a gente aqui, enfim, beleza? Então, isso a gente vai ajustando, sem problemas. Agora, o que é mais importante, pessoas, é o seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui. O que é mais importante. Deixa eu tirar aqui o zap aqui que eu não. Vou deixar aqui que vai ser importante aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, gente. Eu acho que é talvez o assunto mais importante aqui de hoje, antes de entregar para o Ricardo, é que nós temos lá no site do curso, né? O que o pessoal aí da gringa gosta de chamar de pré-work, né? Nós aqui nós chamamos de pré-requisitos mesmo, certo? Porque nós vamos, né, entrar na discussão de algumas ferramentas, né? Softwares barras plataformas barras soluções, vamos colocar tudo como soluções, né? A gente vai entrar no assunto de algumas soluções.
E aí a gente vai falar um pouco sobre GitHub, Zotero, OSF, Zenodo, RStudio, 4, Docker. E nosso grupo aqui está bem heterogêneo, viu? Pelas inscrições ali, a gente tem pessoal já, né, professor de pós-graduação, aluno de pós-graduação, aluno de graduação, certo? Gente de medicina, biologia, direito, administração, a gente está bem heterogêneo mesmo. Então, não dá para a gente assumir que todos têm um manuseio, têm uma facilidade muito tranquila, né? É, vamos dizer assim, com a informática, né? Sei lá, com as tecnologias, né? Com as tecnologias. Então, essa pagininha aqui né? A gente tem a pagininha do curso, que você cai aqui, né? Na home, e a gente tem aqui na pagininha pré-requisitos, que é justamente orientando vocês aí, certo? Contando um pouquinho de história, orientando vocês aí como vocês se cadastram no GitHub ou instalam, né, a solução, no caso do Git, instalam a solução, certo? Zotero instalar, OSF cadastrar, né, Zenodo cadastrar, RStudio instalar, mais o quarto instalar, certo? Docker instalar e cadastrar, certo? Então, sim, tem uma historinha aqui, só bem rapidinha para vocês, como vocês fazem isso. Por quê? Porque se a gente fosse perder, não é perder tempo, né? Se a gente fosse ocupar um tempo para isso, eu acho que a gente teria que ter mais uma aula aí, enfim. E como é um trabalho operacional um pouco mais simples, vamos dizer assim, né? Mas não assumindo que todos sabem, até porque a gente teve dificuldade até de entrar no Teams aqui, né? O professor até apanhou para fazer vocês conseguirem entrar no Teams. Então, mas como é um pouco mais tranquilo, então a gente deixou como tarefa de casa, certo? Como a gente não vai precisar disso hoje, tenta providenciar já para a próxima quinta, né? Pelo menos o cadastro na OSF, né? Que é a nossa aula de quinta, tá? Que é bem tranquilo também, beleza? Ou do OSF e do Zenodo, né? Na verdade, o Zenodo também. Enfim. Agora, a sequência aqui faz sentido, viu? Primeiro, fazer um cadastro GitHub, porque muitas vezes na outras plataformas você consegue vincular conta GitHub direto com o OSF, Zenodo, enfim, faz por ela já. Assim como a gente entra no cadastro e pergunta se você quer cadastrar, né? E entrar pela conta da Microsoft ou Google, aqui a gente tem umas facilidades se a gente tiver a conta GitHub também. Beleza? Então, essa talvez é a mensagem mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui, para a gente adiantar já e já aproveitarmos o tempo nas outras aulas. Dê uma olhada aqui nos pré-requisitos. Eu tive o trabalho aqui de gravar uns vídeos para vocês também, tá? Caso tenha dificuldade de fazerem aí por si, né? Dá uma olhada nos vídeos aí, ok? E tá o passo a passo nos vídeos, tá? São vídeos mais curtos, ali, alguns 3, 4 minutos, acho que não passa de 10 minutos, não sei. Ok? Pessoal, então é isso. Eu acho que é o que eu queria. Foi menos de 30 minutos, Ricardo, que eu te pedi aí para a apresentação, né? E agora eu vou passar para vocês aí, para o professor Ricardo, que prontamente aí atendeu o meu chamado para me ajudar aqui nessa investida. E ele vai contar um pouquinho dessa história também, né? Da empolgação, da intenção dele aí com o tema. E tenho certeza que vamos aprender muito aí com ele no dia de hoje. Ricardo, tá com você? Vai me falando sobre as questões operacionais aqui. Eu tiro o destaque, coloco o destaque para você agora. Deixa Beleza. eu ver aqui. Sair de destaque, eu saí do destaque e coloco você como destaque, tá? E aí você fica à vontade aí de, eu acho, não sei se você vai querer compartilhar a tela, né? Isso, deixa eu Compartilhar. jogar a minha aqui então. Aí nós já vemos a melhor forma. Hum, Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Tá, beleza. Engraçado, eu tô vendo a sua ainda, Pablo, aqui na tela. Mas estão vendo, então beleza. Confesso, toda vez que eu mexo aqui, eu apanho pra caramba do Teams. Mas vai dar tudo certo. Importante que vocês estão vendo aqui também a outra. Bem, então, formalmente, pessoal, muito boa noite para todos e todas. Um grande prazer poder contribuir aqui. De antemão, agradecer bastante
o professor Pablo pelo convite. Acho que só o professor Pablo começou trabalhando, né, professor, com um projeto que foi submetido para a FAPEMIG sobre essa temática. E aí depois, como forma até de também, de alguma forma, estudar cada vez mais essa temática, vou tentar fazer algumas provocações para vocês em relação de como que isso acaba sendo tão importante hoje na nossa carreira enquanto pesquisador. Então, agradecer ao professor Prabo aí pelo convite, também pela oportunidade de estar nesse primeiro projeto aí com ele. Bem, pessoal, e também aproveitar e agradecer a todos vocês aí que estão tirando então um tempinho da noite de vocês para poder conversar com a gente aqui. Espero que ao longo desse período nós possamos aprender bastante junto e de alguma forma todos nós que estamos envolvidos aqui, nós vamos ser efetivamente responsáveis para que de alguma forma nós possamos contribuir um pouco mais para uma nova cultura de como fazermos pesquisa no Brasil. Vocês vão perceber grande parte do que eu vou estar conversando com vocês, até mesmo o professor Pablo também, nós vamos trazer para vocês efetivamente o que está sendo discutido mundialmente. O Brasil acaba, o primeiro movimento foi em 2017, com o professor Wesley, da Fundação Getúlio Vargas, foi um dos primeiros profissionais e pesquisadores que começaram a trabalhar com isso no Brasil. Infelizmente, nem todas as revistas científicas do Brasil, por exemplo, adotam e, obviamente, levam essa cultura de open science, de ciência aberta. Então, vou mostrar para vocês um pouco pontos positivos e também negativos nesse contexto, tá? Agradecer, então, e também pelo tempo de vocês. E como o professor Pablo mencionou, eu estou com acesso aqui ao chat também. À medida que eu estiver conversando com vocês aqui, fique à vontade para fazer as provocações de vocês aqui. Quanto mais eu acho que nós discutirmos aqui, mais eu consigo direcionar. Eu acho que eu já tenho trabalhado com até certo ponto, assim, com uma expectativa um pouco mais transdisciplinar. Eu acho que de alguma forma isso tem me ajudado justamente para que eu consiga entender de alguma forma, né, contextos diferentes. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então, como foi mencionado, nós temos profissionais, né, pesquisadores em diferentes estágios de carreira, em áreas diferentes, é bacana, né? Cada área, obviamente, tem algumas particularidades, tá? Então, só me apresentar, então, bem rapidamente. Sou o Ricardo Limonge, professor aqui da Universidade Federal de Goiás, nas disciplinas de marketing e envolvendo métodos quantitativos também. Então, desde a graduação até o doutorado, tem algumas supervisões de pós-doutorado também em andamento e tenho o prazer também de contribuir com o programa de pós-graduação da Federal de Uberlândia, com o professor André, que é o coordenador, sempre muito bem recebido aí, obrigado pela parceria de sempre também. Então, acabo cientificamente colocando o pé tanto em Goiás quanto em Minas também, grande aprendizado aí. E mais recentemente, há aproximadamente um ano, eu comecei a falar bastante sobre uma temática de inteligência artificial. E algumas coisas foram me chamando a atenção a estudar inteligência artificial, e aí eu comecei a entender que talvez um dos caminhos para que de fato nós possamos entender a forma correta, ou digamos a forma mais produtiva de trabalhar com inteligência artificial, seria pensarmos em estratégias nesse sentido. E foi a partir desse contexto em específico em que eu fui mergulhar um pouquinho e entender sobre ciência aberta. E aí eu fui começar a entender que, por exemplo, na área de administração, que parte, né, da minha formação é toda basicamente em administração, da graduação ao doutorado, e aí identifiquei uma revista, né, para quem é da área de administração, chamada de RAC, Revista de Administração Contemporânea, do professor Wesley, na época, da GV, era o editor-chefe, e achei muito bacana verificar como que efetivamente tudo que está sendo feito, ele efetivamente tinha um grande nível de transparência dos artigos. E aí, grande parte do que eu tenho discutido bastante nas palestras, tenho tido a oportunidade de falar sobre o tema em diferentes regiões. A semana passada foi na Argentina, ontem em Portugal, falando sobre a temática, já nos Estados Unidos. Então, tem me dado uma oportunidade de conhecer pessoas literalmente no mundo inteiro e também no Brasil. E algo que eu tenho sempre tentado discutir é mais ou menos o que eu vou tentar falar para vocês, até na programação, como o professor Pablo comentou com vocês. Eu vou discutir um pouco e também lá um pouquinho lá na frente é sobre inteligência artificial também nesse contexto de pesquisa. E hoje eu vou até provocar vocês um pouquinho de alguns caminhos
mas eu tenho dito basicamente que a inteligência artificial tem que ser meio e não fim. E isso vai se tornar bastante importante, até mesmo para que de alguma forma eu consiga entender o processo. Por quê? Não perceber que à medida que nós começarmos efetivamente a mostrar mais a parte ferramental, uma grande habilidade do professor Pablo, vocês vão perceber que, de fato, adotar uma estratégia ou efetivamente adotar a ciência aberta também dá um pouco de trabalho. Só que eu acho que nós temos muito a ganhar. E também, obviamente, nós temos bastante também a evitar futuros problemas, tá? Vou até discutir algumas questões com vocês em relação à retratação de artigos que estão aumentando com grande frequência, pesquisadores aí mundo afora também, que começam a ter bastante problema em efetivamente ganhar credibilidade ou de alguma forma ter a manutenção também. Nesse link que está aí na tela, vocês vão ter acesso ao meu perfil do Instagram. Basicamente, ali eu consigo concentrar um pouco mais a conversa com o pessoal. Tem sido um contexto bem bacana de conseguir tirar dúvidas. Obviamente, me provoca a estudar mais, me provoca a aprender. Então, fiquem super à vontade de vocês marcarem, mandarem mensagens. É uma forma de eu contribuir. Eu acho que isso remete um pouco, né, à nossa profissão enquanto professor. Então, portas super abertas aí para que vocês possam interagir. Assim que vocês entrarem especificamente no perfil também, vocês forem lá na bio, né, da biografia do perfil, vocês vão ter acesso ao canal do YouTube também, que eu tenho, assim como o professor Pablo, a passos, né, não na velocidade que eu gostaria, por causa de algumas atribuições que eu tenho, feito alguns vídeos mostrando o ferramental, mas sempre mostrando em que basicamente eu preciso, na verdade, aprender o que eu estou fazendo e a inteligência artificial é toda essa parte de tecnologia, literalmente ela acaba sendo o meio no processo. Então fique super à vontade para criticar, dar feedback, é uma forma que acho que dos dois lados a gente está aprendendo bastante. Então vamos lá. Para começar a discussão, e aí eu já novamente estou com o chat aberto aqui, fica mais fácil de eu conseguir ir entendendo e fiquem à vontade para dar a experiência, a vivência de vocês, como forma até de eu conseguir avaliar e direcionar parte do que eu planejei para nós aqui. Talvez Licença, primeiro... professor, licença, é Rafaela que está falando. Não Oi. aparece o chat para os participantes, então a gente tem que ver outra forma de quem quiser falar, poder falar. Tudo bem, vamos combinar o seguinte, é só levantar a mão então, que aí eu consigo ver aqui e a gente vai conversando, pode ser? Ok, obrigada. Eu só interrompi porque Não, ninguém ia conseguir tranquilo. dizer isso no chat. Não, tranquilo, Rafael, Obrigada. imagina, sem problema. Então, pessoal, aproveitando aqui o comentário, obrigado, Rafael. Só levantei a mão que eu consigo ver todos aqui, e aí eu passo a palavra, não tem problema nenhum, não. Estamos aqui entre pesquisadores para que a gente possa aprender junto, fica super tranquilo. Bem, bom, partir sempre do contexto em que, de alguma forma, talvez, nós tenhamos que pensar uma forma de fazer pesquisa diferente. E aí, até se vocês resgatarem um pouquinho mais da fala do professor Pablo e da minha, por mais que nós dois tenhamos mais experiência com métodos quantitativos, mas já adianta a vocês que essa discussão que nós estamos trazendo aqui de ciência aberta, obviamente trazendo tecnologia, trazendo ciência, não necessariamente ela é exclusiva de abordagem quantitativa, mas ela também começa a ser muito usada na abordagem qualitativa. Vou dar exemplo para vocês. Alguns periódicos hoje, até mesmo algumas políticas editoriais, não de revista, tá? Mas, na verdade, das editoras de maneira geral, né? No Brasil acaba não sendo tão comum ter editoras, mas basicamente é uma revista que acaba tendo, digamos, independência, lá fora isso é mais comum. O pessoal começa a discutir bastante, inclusive solicitar as informações, por exemplo, da parte de entrevista. Isso começa a ser enviado, por quê? Precisa entender um pouco das preocupações. Na abordagem qualitativa, é comum, obviamente, que você coloca trechos da entrevista. E os avaliadores começam a falar assim, opa, peraí, como é que você chegou? Qual que é o contexto? Como é que você tirou? Então, essa discussão que eu quero provocá-los nesse primeiro momento, a lógica de ciência aberta, ela não é quantitativa, ela é para ciência. E aí algo que isso de alguma forma vai fazer com que a gente precisa pensar também, todos nós aqui, quanto pesquisadores, obviamente em diferentes níveis da carreira, o que nós temos que buscar cada vez mais é relevância do que nós estamos fazendo. E efetivamente, para que de fato eu consiga ter relevância, eu vou ter que começar de alguma forma
a adotar um critério de maior transparência no meu processo de pesquisa. E por que que isso vai se tornar tão importante? Grande parte da academia começa a adotar algumas terminologias em que eu vou discutindo com vocês ao longo da noite. O primeiro é um termo que pode parecer meio estranho no início, mas vai fazer total sentido em relação à transparência que está entre os principais pilares ali de ciência aberta, que é obviamente a questão de transparência. Por exemplo, efetivamente, eu preciso garantir que a forma com a qual eu tive acesso aos dados e todo o processo que eu tive, por exemplo, de transformação, isso qualquer pessoa consegue ter acesso. E isso, cientificamente, acaba tendo o nome de escrutínio, em que é uma forma que qualquer pessoa pode ter acesso aos teus dados e verificar se aquilo que você efetivamente fez, ele consegue também executar. Eu vou, inclusive, trazer para vocês, ao longo da minha conversa aqui, alguns problemas em que a ciência está passando, e já recomendo uma sugestão de leitura, depois nós vamos compartilhar também grande parte dos materiais que eu estudei para bater esse papo com vocês. Uma sugestão, se alguém quiser mergulhar um pouco mais sobre isso, seguir a revista, né, científica Nature. Basicamente, eles têm feito editoriais com muita frequência falando basicamente sobre essa questão e a preocupação de como que a ciência está evoluindo. Então, tem alguns pontos aí que nós podemos discutir. Então, o primeiro ponto é que essa preocupação com dados é legal, bacana, eu preciso me organizar. Já tive contato, por exemplo, com alguns pesquisadores que me contaram em que às vezes você começa a fazer a pesquisa e você não tem, por exemplo, um método de como documentar. Desde a base que você pega, digamos, a versão zero, ou de repente os primeiros instrumentos em que você começou no roteiro de pesquisa, depois você se perde em organizar. E se efetivamente, por exemplo, algum editor, alguma revista pede, você pode ter um problemão, porque às vezes você não tem isso organizado. Para vocês terem uma ideia, grande parte do que vai ser discutido aqui, tal como o professor Pablo mencionou, digamos que hoje existem alguns livros mais formais da Springer, por exemplo, falando sobre ciência aberta, mas esse processo técnico, literalmente mão na massa, que o professor Pablo está propondo aqui, vai colocar realmente algo que não está tão organizado ainda enquanto aprendizado. Então, isso tem uma grande contribuição para todos vocês. Então, se eu começo a pensar efetivamente nesse dado, eu tenho que pensar numa outra perspectiva que é o que a ciência aberta tem, que é nós sermos cada vez mais claros com o desenho de estudo. E aí uma provocação. Provavelmente, quando vocês começaram a fazer um mapeamento da literatura, ou quando vocês começaram, por exemplo, a identificar os principais artigos da área de vocês, talvez quando vocês pegam esses artigos e começam a ler a seção de método, por exemplo, e você fala, caramba, eu não consigo entender como é que determinada pesquisa foi conduzida. Numa abordagem qualitativa, como é que esse roteiro foi construído, quais os elementos teóricos de sustentação, ou até mesmo quais elementos técnicos de avaliação. Numa abordagem quantitativa, efetivamente, quais foram as técnicas, como é que o dado foi transformado, como é que os dados foram calculados, como é que eventuais agrupamentos foram feitos. E isso, essa transparência está, obviamente, entre os primeiros desafios nesse processo, principalmente porque, novamente, isso vai dizer muito de como que nós fazemos pesquisa. E aí uma provocação que eu tenho sempre feito, talvez vocês concordem comigo, por que que estudar e, de alguma forma, discutir ciência aberta ainda é tão incipiente no Brasil? Vou me ater aqui à nossa realidade. Grande parte hoje dos pesquisadores que estão na academia, nós não aprendemos a fazer pesquisa ou a fazer ciência numa expectativa de uso de inteligência artificial e também nós não aprendemos nada com o uso de ciência aberta. Basicamente, eu começava a pesquisa, pegava o dado, rodava, ia para um programa, escrevia, mandava, publicava, acabou, começava um outro. Só que agora, tudo que efetivamente eu começo a fazer, eu preciso ter memória. E essa memória começa a dar problemas em algumas instituições mundo afora, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, e aí efetivamente pode se tornar uma grande a estratégia é nós organizarmos o processo. Agora, nós vamos perceber que assim que vocês verem ao longo do curso uma discussão em relação a principais ferramentas, por exemplo, talvez vocês vão ficar meio assustados e falar, caramba, mas se efetivamente eu for seguir todo o fluxo, eu vou gastar muito tempo. E sim, realmente você vai ter um grande desafio. Por isso que eu digo que essa perspectiva de ciência aberta ela é uma cultura.
À medida em que isso vai ser enraizado dentro dos programas, dentro do processo de orientação também, ela de alguma forma vai fazer com que nós tenha e sejamos cada vez mais preparados para que eu consiga efetivamente operacionalizar. Então, primeira provocação para nós abrirmos essa discussão sobre ciência aberta, o armazenamento e a estrutura de organização dos dados, obviamente, ela é fundamental, mas eu tenho que ser muito claro em relação ao desenho de pesquisa. De maneira muito simples, eu vou ter um bom desenho de pesquisa, eu vou ter uma boa seção metodológica quando qualquer pessoa lê e vai conseguir saber replicar exatamente o que você fez. Ou seja, desde como você teve acesso ao dado, como é que você criou seu instrumento de pesquisa, como é que você analisou cada uma das etapas. Tanto que quem trabalha, por exemplo, com a perspectiva mais científica, de revisão científica da literatura, revisão sistemática da literatura, dentre outros elementos, as revistas cada vez mais começam a exigir que tenham protocolos, ou seja, me conta passo a passo como você fez. Porque se eu quiser, obviamente, até certo ponto replicar, eu preciso também, obviamente, ter um pouco mais de clareza ao longo desse processo. Bem, dito isso, só para vocês entenderem um pouco como que isso está literalmente um grande problema mundo afora, tá? Como vocês estão vendo ali na parte superior, mais de 10 mil artigos científicos foram retratados só no ano passado. O que quer dizer retratado? Basicamente é o seguinte contexto. Esse artigo, um artigo é publicado, então ele já está no site, e aí vocês vão perceber depois, para quem não tem, digamos, tanto contato com pesquisa, cada artigo, quando ele vai ser publicado, ele gera um código chamado de DOI, Digital Object Identifier, basicamente como se fosse um CPF, um código único para cada artigo. E a partir desse código, obviamente, você gera um rastro na internet, fica mais fácil. Então, vocês vão verificar que, por exemplo, para trabalhar com o Zotero, por exemplo, que, ao meu ver, um principal gerenciador bibliográfico para trabalhar com IA, para trabalhar com ciência, eu consigo jogar só o código e faz toda a amarração. E aí, vocês vão ver depois que o próprio Zotero já mostra, hoje os artigos são retratados. Então, beleza. Então, esse artigo está no ar e depois acontece, por exemplo, alguma crítica em relação ao artigo. E essa crítica pode vir não necessariamente no curto espaço de tempo. Então, eu posso ter publicado um artigo no ano de 2020, por exemplo, 4 anos depois, esse artigo tem uma crítica ou tem um questionamento, por exemplo, da literatura, perdão, de algum pesquisador, até mesmo algum grupo, e de repente eles começam a questionar. E se efetivamente eles começam a questionar, falo, beleza, então eu vou ter. Aí o editor e obviamente seu comitê científico vai ter que falar para ele, e aí, o que a gente faz? Eu tiro do ar, como é que eu investigo, quando obviamente você tem algum problema com esse artigo. Quando essa reportagem, que é da Nature, diz que são mais de 10 mil artigos ali sendo retratados, são 10 mil artigos que de alguma forma violaram algum código de ética da revista. E aí entra um grande ponto. Se vocês pegarem, em sua grande maioria, a apresentação de editor de revista, basicamente a gente começa a perceber em que grande parte dos artigos param porque as pessoas não leem nem normas de submissão. Vou dar um exemplo para vocês. Atualmente eu estou como editor-chefe de uma revista na área de administração chamada BAR, Brazilian Administration Review, que tem como qualis A2. Grande parte hoje dos problemas que eu tenho para conseguir fazer a avaliação como editor para dizer se cientificamente tem contribuição ou não, eu travo porque eu tenho que ficar, a equipe, né, na verdade, muito boa da equipe administrativa da Ampad, fica voltando porque não tem configuração correta, não tem limitação, não entrega documentação. Então isso, se efetivamente você não para no início, você vai gerar uma série de problemas lá na frente, inclusive protocolos de ciência aberta. Grande parte também dessa retratação acaba, obviamente, tendo muito a ver com o fluxo de informações que, obviamente, cada vez mais esses artigos, obviamente, nós estamos escalando. Vou dar exemplo para vocês. Dentre as ferramentas que nós temos de inteligência artificial atualmente, parte dessas ferramentas já mapearam aproximadamente 280 milhões de artigos científicos. Isso eu estou falando de 280 milhões de trabalhos de pesquisas. Obviamente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa também extremamente questionável. E obviamente as revistas começam a fazer. Algumas revistas, por exemplo, da área de tecnologia, há 3 semanas atrás, soltaram um editorial em que eles pegaram, dos últimos 5 anos da revista, eles pegaram praticamente 2 edições e retrataram todos os artigos que eles encontraram uma série de problemas com quebra de protocolo ético do uso de inteligência artificial. E qual que é o grande problema?
eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês uma tela para evidenciar isso. Se teu artigo, por exemplo, foi publicado e esse artigo depois entra como retratado, acabou, vai ficar marcado o seu artigo lá com aquele texto. Até você explicar para o meio, até você explicar para a academia o que aconteceu, você já vai ter uma série de problemas aí éticos ao longo do processo. Até estava conversando em algumas palestras que eu tenho dado, algo que de alguma forma vai começar a ter problema. Nós temos cada vez mais que entender efetivamente o que nós estamos fazendo. Um pesquisador comentou comigo em que teve um problema no programa dele, aquela história, né? Sempre os problemas são com os meus amigos. Disse que um amigo dele teve o seguinte problema. Um orientando pegou um trabalho com ele, colocou o nome do orientador, e há boatos aí que às vezes tem orientador que não leu o trabalho e só vai com o nome. E esse trabalho depois foi enviado para a revista, só que depois esse artigo acabou sendo retratado, porque tinha algumas violações, inclusive éticas de descrição, inclusive uso de IA. E aí, beleza, retratou, você tem que explicar. Aí esse pesquisador falou, poxa, mas agora eu não sabia, tá, mas está seu nome ali. Então, se vocês olharem, inclusive, assim que o ChatGPT surge, alguns autores, por exemplo, isso aconteceu muito com artigos da área de hotelaria, começaram a colocar o ChatGPT como coautor. Até que o serviço falou, não, peraí, mas o ChatGPT não é uma pessoa, não tem responsabilidade ética. Então, hoje você não pode mais ter, por exemplo, o ChatGPT como coautor. Um outro contexto também nesse sentido é o que está no centro, dizendo que cada vez mais nós estamos usando inteligência artificial ao longo de todo o processo, mas o quanto que efetivamente nós estamos sendo transparentes. Tem uma plataforma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, chamada Arxiv, ARXIV, que fica sediada na Cornell, vai dizer que grande parte dos artigos que estão lá são artigos abertos, tá? Está entre um dos pilares de ciência aberta, chamado de revisão de pares, mas isso acaba sendo aberto. E eles têm um artigo que está lá, basicamente artigos da de tecnologia ficam lá. Então, são artigos que de alguma forma estão em desenvolvimento, ainda estão abertos à comunidade para a questão do escrutínio que eu falei para vocês mais cedo. E esse artigo é interessante, quem compartilhou comigo foi o professor Roberto, lá da UFSCar, e é interessante que eles fizeram o seguinte, eles pegaram um evento científico, na verdade, 3 principais eventos científicos da área de tecnologia, eventos realizados no ano passado, e fizeram um levantamento para identificar, por meio de alguns algoritmos de Large Language Model, que é o que está por trás da inteligência artificial generativa, para identificar quanto que efetivamente daqueles artigos, por exemplo, usaram LLM, usaram a IA. E aí, para surpresa, eles conseguiram ter acesso tanto aos artigos, mas eles também tiveram acesso a todos os pareceres. Então, eles tiveram tanto que o autor mandava, mas os revisores também mandavam. E eles identificaram que aproximadamente ali, mais de 60%, ou de 65%, 66% de tudo que tinha no Congresso, nesses 3 congressos mais importantes da área de tecnologia, a inteligência artificial passou por lá. E o grande problema disso não é usar a inteligência artificial, mas é que isso não estava sendo declarado pelos autores e pareceristas. Então, essa questão começa também a ser um grande problema. Para vocês terem uma ideia, essa questão de transparência, que é uma dos elementos centrais de ciência aberta, efetivamente ele acaba sendo um problemão. Por quê? Eu preciso realmente mostrar e ser claro ao editor, ao parecerista, como eu usei inteligência artificial. E grande parte, obviamente, se eu consigo ser transparente, lembra que eu mostrei na tela anterior? Se eu falo como eu fiz cada etapa, alguém vai conseguir chegar. Então, se eu falo que eu usei a plataforma tal, que usa tal linguagem, tal questão, obviamente eu consigo também operacionalizar. Uma outra questão, que é a que está na parte inferior aqui da tela para vocês, que é obviamente uma questão de conseguir verificar quais ferramentas estão sendo usadas e também, obviamente, como é que isso está tendo impacto na produção científica, tá? Hoje, talvez, o grande desafio que nós temos de maneira geral é justamente conseguir, de alguma forma, entender como que os pesquisadores, de fato, estão conduzindo as suas pesquisas. Tanto que é algo que eu tenho sugerido a comentar com o pessoal sobre essa perspectiva da inteligência artificial em pesquisa, é que primeiro nós temos que entender como que funciona o processo científico. Depois ensina a ferramenta. Por quê? Senão vai ficar parecendo que a ferramenta vai fazer todo o trabalho. Sim, hoje, tecnicamente, eu tenho uma ferramenta de IA para fazer cada uma das etapas. Só que eu tenho outro problema nesse contexto, que basicamente é como está sendo usada? Será que está dentro dos limites éticos esperados? Vou dar um exemplo para vocês.
se vocês buscarem alguma coisa como, coloca o nome das editoras que vocês pesquisam, obviamente cada área do conhecimento tem as editoras mais conhecidas, e vocês jogam depois, por exemplo, guidelines, né, diretrizes, e coloca AI Generative, então a inteligência artificial generativa. De maneira geral, vocês vão encontrar aqui, atualmente, por exemplo, o que está sendo permitido é apenas a revisão de texto, você não pode criar nada. E isso, essa questão de mostrar o que está sendo feito é importante. O grande problema é que, em geral, as pessoas, obviamente, acabam não sendo tão transparentes para esse processo, e, obviamente, eu acabo tendo também aí um outro elemento em que eu preciso também documentar tudo que eu fiz. O grande problema com quem trabalhou já com ferramentas de IA é que cada vez que eu faço uma pesquisa é um acesso diferente. Então eu tenho que entender como está sendo feito, qual é a base de dados, qual que é o procedimento operacional. E aí, obviamente, também acaba sendo uma forma com a qual eu vou entendendo as formas. Basicamente, não aperto o botão, eu paro de fato para entender como é que tudo isso pode ser feito, tá bom? Bem, e avançando aqui, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Assim, a gente interage um pouco também. Se quiser colocar no chat ou levantar a mão, fica à vontade. Rafaela, pode falar. Queria tirar uma dúvida. O fato Claro. de os artigos chegarem na rede e o banco de dados puxar esses artigos da rede, isso não vai retroalimentar a IA no sentido de sempre ser detectável como algo de IA, mesmo que não tenha sido feito por IA? Legal a pergunta. Vamos separar o seguinte: nós temos a questão de acesso aberto e ciência aberta. Em geral, a perspectiva, então, de acesso aberto quer dizer que esse artigo toda pessoa pode ter acesso. O que você coloca é importante pelo seguinte: digamos que a IA não tem maturidade para julgar, ou a IA não tem maturidade para saber se aquele texto foi usado com IA ou não. Ele vai pegar a informação e vai aprender com ele. Esse é um problema, como você está apontando, que faz total sentido. O grande desafio que as próprias ferramentas começam a fazer é, obviamente, começar a colocar um pouco de critério de avaliação. Só que não existe hoje nenhuma ferramenta de inteligência artificial que vai garantir com 100% de certeza que você usou inteligência artificial. Pode ter índices próximos a 98, 99, algumas garantem, só que os modelos estão sendo aprimorados. Então, o teu comentário é muito importante para a gente discutir o seguinte: parte de como as pesquisas estão sendo feitas nos últimos 2 anos, eu vou me limitar a isso, considerando novembro de 22 com o lançamento do ChatGPT, muito do que a gente tem de pesquisa pode ter sido feito com IA, e nós estamos entendendo que aquele é o pesquisador e está tudo certo. Aí, em algum momento, a gente vai ter que falar: caramba, agora que eu entendi como isso foi feito, realmente isso pode acontecer, Rafael. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Alguma preocupação? Comentários? Não? Oi, Keila, fica à vontade. Uma pergunta. Fica à vontade. Opa. Tá dando para me ouvir direitinho? Tô te ouvindo. Eu queria saber se, então, quer dizer que somente podem ser feitas revisões de texto com inteligência artificial. Se eu utilizar para algum tipo de análise dos meus dados, eu não poderia publicar. Tecnicamente, hoje sim. Então, por exemplo, quando você tem acesso ao ChatGPT 4 Omni, né, que esse que foi aberto um mês atrás, talvez, em que você sobe um arquivo e você consegue fazer discussão, avaliação, inclusive a parte visual, tecnicamente aqui não pode ser feito, porque não é você que está fazendo a pesquisa, é o algoritmo. Só que vou te dar um problema disso. Se você jogar Google, se você escrever Julius, Julius, no Google, por exemplo, ou Intellectus Software, por exemplo, são plataformas em que você sobe a base de dados, ele roda um algoritmo chamado de Auto Machine Learning, que ele vai testar vários algoritmos analíticos, ele vai fazer a avaliação e vai gerar a escrita toda para você com referência. Você consegue fazer isso com IA. O grande problema é, você vai contar isso para o revisor ou não? Aí entra muito mais uma questão dos limites éticos desse processo. Eu perguntei porque eu fiquei pensando, desculpa, mas, por exemplo, fazer uma revisão utilizando o Research Rabbit. Uhum.
eu não poderia fazer, então, utilizando essa ferramenta. Mas vamos lá. Pergunta legal. Para quem não conhece, o Research Rabbit é uma plataforma em que você trabalha com a revisão sistemática da literatura. Você puxa uma base de artigos e você consegue visualmente enxergar como eles se relacionam por meio das referências bibliográficas. Ali você não está gerando nada. Ali você está usando a ferramenta como meio de análise. Aí pode. Por quê? Se você usa Bibliometrics na linguagem R para fazer a avaliação, se você usa VozViewer, por exemplo, você está usando um software de análise. É como se eu estivesse usando o SPSS, é como se eu estivesse usando o Atlas TI para análise. Aí pode. O que não pode é ele gerar e mandar fazer toda a escrita. Ele vai gerar por quê? Eu não consigo fazer uma análise de rede na mão. Ele vai conseguir analisar. Aí tá tudo certo. Eu não posso dali para frente pedir para ele fazer sozinho. Ricardo, eu estou, assim, nessa questão de IA, para mim, ainda é muito recente, né? E aí eu vejo o pessoal está utilizando muito para ajudar a fazer as leituras dos PDFs. E isso daí a gente também tem que citar que foi utilizado para fazer, por exemplo, ficha, para a gente fazer aquela leitura prévia para ver se tem realmente o tópico que a gente analisa para facilitar essa leitura, ou isso não conta? Boa, legal, Keila. Olha só. Tecnicamente, tudo que, o que as revistas estão querendo saber hoje? Tudo que você usou IA, você conta para a revista. Por quê? Não é, hoje, né, no lado como editor-chefe, não é que eu na BAR, por exemplo, não é que eu quero descobrir o que você está fazendo de errado, eu quero aprender com o pesquisador. Me conta como é que você está usando IA, porque eu vou conseguir criar uma diretriz melhor. Porque é melhor conseguir saber como está sendo usada do que eu falar que pode ou não pode, sendo que eu não consigo entender como que de fato está sendo usada, tá? Então, como você falou em relação à leitura, quando eu faço minhas palestras de IA com a pesquisa, eu digo o seguinte: talvez a melhor sacada de usar IA é como você falou, minha brincadeira sempre é: todo mundo aqui deve ter uma pastinha que tem lá chamada assim, artigos para ler, em que a gente vai jogando tudo que a gente recebe de artigo, a gente nunca para ler. Vai chegar uma hora que você quer ler aqueles artigos, só que imagina o seguinte: cognitivamente eu não consigo ficar lendo muito. Por mais que nós estejamos entre pesquisadores, mas acho que ninguém acorda domingo de manhã, faz um café, nossa, hoje eu acordei animadão, vou ler 10 artigos assim na paulada. Não, tem o gasto cognitivo do processo. O que a IA pode fazer? Aí plataformas como a Scholarly, por exemplo, a Cite, tem algumas outras que leem os artigos, ele vai conseguir mostrar os pontos principais. A minha orientação, a minha sugestão é, beleza, você vai conseguir descobrir quais são os artigos mais aderentes ao que você quer estudar, ponto. Para e vai ler o artigo. Mas antes de eu começar a ler, sei lá, 50, descobrir que 10 são importantes para o meu tema, deixa a IA ler, mas para direcionar. Não para fazer o teu trabalho, obviamente, enquanto leitor e depois escritor também. E nesse caso, por exemplo, teria alguma inteligência artificial que seria mais certeira para a gente fazer esse tipo? Por exemplo, eu assisti uma palestra, me explicaram que tinha esse para ler os PDFs, eu fiz a minha ficha catalográfica, assim, dos livros, dos artigos. Eu tinha que fazer uma revisão bibliográfica, fiz o levantamento quais seriam os autores, edição, se tinha aquelas palavras, quais os conceitos-chave, para depois eu falar, não, esse aqui tem um conceito-chave que eu quero, eu vou ler o artigo. Isso aí eu já tenho que escrever dentro da própria metodologia ou não precisa? É Porque às vezes a interessante. gente usa isso, mas você só descobre para depois você só selecionar. Ó, esses estão, esses não estão. Perfeito. E numa análise, né, por exemplo, de metassíntese qualitativa, eu falo, olha, foi feito, mas aí eu teria que estar falando que foi utilizado, Isso, porque em exatamente. alguns revistas que, se você escreve muito, ele manda você tirar metade do que você explicou que você fez do método. Exato. Aí tem um desafio, mas é muito cheio de revista. Olha só. Essa menção, ela seria importante pelo seguinte. Quando você fala como é que você fez a seleção de artigos, é um dos critérios. Se você pega, por exemplo, protocolo de revisão sistemática da literatura, a primeira etapa é chamada de screening, em que você vai apresentar o critério por que um artigo entrou e outro saiu. E você citar que você usou IA, por exemplo, a partir de filtros, como você mencionou, seria interessante. Então, as plataformas hoje conseguem fazer, por exemplo, fichamento muito rápido. Consegue identificar teoria, método, variáveis e tudo mais. Legal.
Agora eu tenho que começar a usar isso novamente. O objetivo que eu tenho acompanhado os editoriais não é que eles estão querendo punir, mas querem saber como que todo mundo está usando IA para falar, beleza, então isso, até onde nós podemos em relação a criar diretrizes. Não sei se você vai concordar comigo, Keila, mas eu tenho sempre pensado da seguinte forma. É melhor agora todo mundo conseguir aprender a usar IA de maneira correta, depois do que ter que sair punindo todo mundo. Nossa, ele fez errado. Não, peraí, como é que você está usando? É assim? Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos usar todo mundo desse jeito aqui? Beleza, ponto. Então, é a hora de usar e aprender. Agora, o teu comentário, até para compartilhar também com o pessoal, pegando um pouco esse gancho, aonde que a ciência aberta vai ter um ponto também. Se você conta para mim quais ferramentas você trabalhou, você vai ter um dos pilares, uma das importantes de ciência aberta, que é a reprodutibilidade. Eu vou conseguir fazer o que você fez. E isso é importante. Então, a Keila, quando fez a separação lá da parte de análise, ela fez A, B e C. Pô, legal. Então, eu vou fazer aqui A, B, C. Ah, entendi como ela fez. Aí eu vou conseguir aprender. Tanto que alguns periódicos tinham saído, agora estão voltando. Eles têm agora uma seção, geralmente ali, em relação aos tipos de artigos, chamada de Replication Corner, em que basicamente você pega artigos da própria revista e você refaz os dados como forma de validar. Isso gera uma produção. Justamente fala assim, ó, será que tudo que foi feito aqui metodologicamente é replicável? Aí você consegue fazer a discussão também nesse sentido. Ok? Obrigado pela pergunta. Valeu, Ok, pessoal. obrigada. Imagina. Bem, deixa eu... Fique à vontade, então, para a gente poder bater no papo. Acho que a forma até de aprendermos juntos aqui. Só para dar um contexto agora para vocês de dois casos, né, de como que a ciência aberta, de alguma forma, poderia resolver. Para vocês terem uma ideia, esses dois casos que estão aqui na tela, o caso da parte de cima, né, da cor escura, ele está vinculado a um problema que aconteceu em Harvard, e de baixo é o que aconteceu em Stanford. Então, eu estou falando de problemas em que, de alguma forma, vocês vão conseguir resolver aqui com o curso, e, obviamente, não evitar em problemas que essas duas instituições, obviamente, uma das principais do mundo, efetivamente passaram. Na parte superior, para vocês entenderem, uma das principais pesquisadoras na área de comportamento do mundo, chamada Francesca Dino, ela teve o seguinte problema. 3 pesquisadores estavam de bobeira e falaram assim, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí eles criaram um site chamado Data Colada, aquela lógica, eles brincaram com a lógica da bebida. E eles começaram a entrar em contato com os principais periódicos aí, mundo afora, e pediram todos os dados de artigos publicados. Falaram assim, manda seu dado aqui, porque eu vou rodar tudo de novo aqui, vou fazer todas as análises e quero ver se eu consigo encontrar aquilo que está apresentado. Beleza, então novamente, amarrando com a minha primeira discussão com vocês. Tecnicamente, não é só o dado, mas eu também tenho que me preocupar com o método. Então, eu tinha acesso ao dado e tinha acesso a como foi feito. Legal. Aí eles começaram a pegar um estudo e viram que, inclusive, era um estudo sobre honestidade. E descobriram que esse estudo, a forma com a qual tinha aquele resultado, porque quem trabalha com a parte quantitativa, os efeitos que ela acabou encontrando não eram replicáveis com os dados usados para aquela pesquisa. E aí isso, obviamente, acabou sendo um grande problema nesse sentido. Por quê? Basicamente, o que acabou acontecendo é que eles pegaram esse primeiro artigo e entraram em contato com ela. Falaram assim, professor, manda... A gente está encontrando essa inconsistência, de repente é outro dado, você pode mandar para a gente? Ela falou assim, olha, eu não tenho acesso a esses dados, tá? Quem tem é o meu laboratório de pesquisa. Aí eles entraram em contato com o laboratório de pesquisa dela. Ninguém tinha o dado. Aí falaram, não, isso aí está com assistente de pesquisa. Foram atrás do assistente de pesquisa e também não encontraram dado. E aí o problema é que quando você começa a encontrar um problema, ele via meio que uma bolinha de lança, vai puxando assim, ele vai só piorando. Começaram a pegar grande parte da produção dela, e se eu salvo engano, se vocês entrarem, ela tem um pouco mais de 30 mil citações. Olha como é que isso vira uma bola de neve nessa lógica de não termos critérios ou filtros de credibilidade. Porque olha só, se são 30 mil citações, então quer dizer que tem pelo menos 30 mil produtos, né? Pesquisa diretamente relacionada. Só que, obviamente, se eu fosse pensar numa lógica de progressão geométrica, atrás dele eu tenho muito mais. Então, o impacto de uma pesquisa em que não tem credibilidade e, obviamente, eu não consigo chegar ao mesmo resultado, ela, obviamente, tem um impacto para a produção científica.
Nesse sentido, um grande desafio nesse processo foram descobrir que, inclusive, livros que ela tinha publicado e ficou durante um grande tempo disponível ali na lista dos mais vendidos do New York Times, por exemplo, ela tinha trechos de blog em que ela não citava. E aí você começa a ter um baita de um problema. E aí você começa a entender, poxa, e aí, o que aconteceu? Lendo mais recentemente alguns blogs sobre isso, eu brinco, né, que na academia nós também temos os Léo Dias da academia. Então eu fui ler entender, você consegue verificar que tem uns caras da academia que vão atrás dessas coisas. Basicamente, Harvard acabou colocando ela no gelo, assim, ela não aceitou, pediu demissão, só que ela processou Harvard porque ela se sentiu que não teve apoio e processou os caras também do data colada. Falou, olha, a partir de agora eu vou processar todo mundo. Aí os caras que identificaram que parte da carreira dela estava em xeque, eles fizeram uma vaquinha online lá nos Estados Unidos pedindo ajuda. Em questão de 13 dias, eles levantaram quase 3 milhões de dólares para conseguir custear advogado. Então, você tem um movimento hoje em que a academia, de alguma forma, começa a dar umas cutucadas em relação a quem está, digamos, no topo da academia, para falar assim, beleza, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. E isso, de alguma forma, necessariamente vai fazer com que todo mundo, obviamente, comece a repensar um pouco como é que faz a pesquisa. Porque, mas eu não tenho tamanho, tudo bem, mas todo mundo agora vai começar a evitar. Na parte inferior aqui da tela, é um caso do pessoal de Stanford, que até então o ex-reitor começou a descobrir que tinha algumas pesquisas, principalmente na área de saúde, ali dentro, em que eles não conseguiam identificar como as pesquisas chegaram a determinados resultados. E aí o comitê de ética, obviamente, da própria universidade, começou a perguntar sobre os levantamentos. A partir desse levantamento, ele falou, olha, eu não sei como é que a pesquisa está sendo feita em em Stanford. Ele pediu demissão e falou, vou embora para casa porque eu não consigo gerenciar a pesquisa nessa universidade. Só, acho que há um mês atrás só, que eles conseguiram colocar um outro reitor por lá. Então, essa questão, como eu estou trazendo para vocês, é só para evidenciar que esse problema de ciência aberta ele é um problema mundo afora. Eu estou falando de uma das duas principais escolas do mundo, em diferentes áreas do conhecimento, e que estão passando por esse problema. O grande desafio, efetivamente, é como que eu posso agora começar, então, a adotar um pouco estratégias para que, de alguma forma, eu consiga fazer projetos mais transparentes. Se, tecnicamente, grande parte da minha discussão hoje não é pensar em volume, mas em qualidade, então, obviamente, eu vou ter que pensar nisso de alguma forma com uma nova cultura de ciência aberta, que eu acho que é uma das principais contribuições aqui do curso com vocês. Aqui é só para mostrar para vocês que também viralizou na parte que está destacada aqui na cor amarela, no fundo, ao lado esquerdo, não sei se vocês conseguem ver, mas isso viralizou, e até eu coloquei no meu Instagram no domingo, que aconteceu no jornal também aqui no Brasil. Basicamente é o seguinte, é uma revista ranqueada, indexada, toda certinha. Se vocês olharem embaixo, está dizendo o seguinte, é o início do prompt do chat GPT. É como se eu tivesse chegado no chat GPT e meu prompt fosse dizendo o seguinte, faça a introdução do meu artigo, alguma coisa assim. E aí, quando o chat GPT, o algoritmo de inteligência artificial generativa, começa a responder, ele faz, certamente, aqui está uma proposta de introdução. E aí, depois, obviamente, ali tem um trecho gerado. Só que, poxa, se você fez aquilo, você vai arrancar a parte do chat GPT, você vai só discutir. Só que esse artigo foi publicado. Qual que é o grande problema disso aqui? Né? Isso, obviamente, está entre o critério do escrutínio e, obviamente, vocês vão perceber que parte da filosofia de ciência aberta está preocupada em envolver toda a cadeia, todo mundo que está envolvido com o processo editorial. O que me preocupou quando eu vi isso aqui, se viralizou, assim, estava tudo quanto é caminho da internet, tinha isso. Pelo seguinte, olha só, um autor que fez isso mandou para a revista. Antes do artigo chegar no editor, tem um processo editorial. Então, tem uma equipe administrativa editorial em que eles avaliam se o documento está de acordo com as normas da revista. Depois, ele vai para o editor-chefe para ver se o artigo tem potencial. Tecnicamente, o editor-chefe tem que ler o artigo. Depois, ele passa para o editor associado, um editor que vai ajudar a fazer um primeiro crivo e depois caminhar para os revisores. Beleza. O editor associado passa para pelo menos 2 revisores. Depois desses 2 revisores, volta para o editor associado, que volta para o editor-chefe para dar o resultado final do artigo. Olha a quantidade de gente
que passou esse documento e ninguém pegou este erro. Então, isso é para mostrar um pouco que quando a gente começa a falar de ciência aberta, não é um movimento para nós enquanto autores, é um movimento para a academia, efetivamente todos aqueles que estão envolvidos. E aí, como é que isso acabou acontecendo? Como vocês podem ver na tela, imagina você entrar num artigo que você acabou de publicar, tem seu nome, você está lá super feliz, uma publicação internacional, indexado numa revista, e vai estar escrito desse jeito, assim, ó, em vermelho, a cor da vergonha lá, ó, retratado. Aí, se vocês entrarem, depois vocês, por curiosidade, joguem o título aqui, vocês vão perceber que lá embaixo fala assim, olha, o artigo foi retratado a pedido dos editores e começa, porque a tabela estava errada, porque o título estava errado, e aí eles basicamente fazem uma outra versão. Só que todos esses autores que estão aí, pode ter certeza que eles ficaram muito famosos, mas não, obviamente, pela qualidade do trabalho. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, quando a gente acaba conversando um pouco sobre essa abordagem de ciência aberta, em que, ao meu ver, a gente está falando de uma necessidade de mudança em todos os envolvidos em produção científica. E, obviamente, novamente, parabenizar o professor Pablo pela iniciativa, porque tem que ser discutido, novamente, quantas disciplinas, por exemplo, de metodologia que nós temos em programas de pós-graduação, quantos que efetivamente têm discussão sobre ciência aberta? Ou nós ensinamos efetivamente a fazer uma pesquisa de acordo com determinados parâmetros em relação à pesquisa. E isso que está aqui na tela para vocês, qual que é a parte ruim? Isso aqui literalmente mancha, porque as pessoas falam, caramba, olha, foi retratado, e você quer saber o que aconteceu. Então tem uma série de problemas aí que realmente nós precisamos validar, tá? Um outro aspecto também é puxando uma outra discussão também nesse sentido, que é pensar um pouco como é que esse ambiente começa a incorporar o uso de inteligência artificial. Então, vou puxar, obviamente, isso e já vou levar para a discussão de ciência aberta. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui na tela, eu não sei a pronúncia, já vi tanta gente falando de maneira diferente, mas eu falo Arquive, basicamente. O que é uma plataforma? Ela tem uma política em que, do que efetivamente se tem hoje de discussão em ciência aberta, ela tem alguns parâmetros, tá? Como é que funciona? Você terminou de escrever teu artigo, você vai mandar e publicar esse artigo nessa revista, ponto. Quem vai ser o editor? O editor é a comunidade. O editor é assim, é a academia como um todo. Todo mundo vai lá e te dá palpite. Isso é um dos critérios da ciência aberta. Não tem mais uma revisão por pares. A revisão é feita pela academia. Tanto que tem uma revista, por exemplo, na área de administração, pensando no Qualis, né, de A1 até C, salvo engano, ela está como B4, em que um professor lá da, salvo engano, Federal do Paraná, em que a proposta da revista dele é o seguinte: você manda o teu artigo, eu vou publicar. Quem vai dizer se o artigo é bom ou ruim é a academia. Ponto. Dali para frente é com você. Então, se vocês olharem nessa plataforma, foi a primeira em que também foi o professor Roberto compartilhou comigo. Olha que interessante, onde eu marquei ali no canto. Na plataforma, quando você está cadastrando as informações, você pode dizer, por exemplo, quais as ferramentas bibliográficas que foram usadas, por exemplo, nesse trabalho. Se vocês olharem ali, por exemplo, algumas questões mais exploratórias e bibliográficas, tem várias ferramentas para isso. Se ele usou o Litmaps, por exemplo, se não me engano, acho que foi a Caroline que fez a pergunta, o Litmaps, só a título de curiosidade, ele é um programa, uma plataforma que faz algo muito semelhante ao ResearchRabbit, ou seja, ele vai fazer mapas visuais de referências bibliográficas. Como é que ele trabalha? Eu posso ou pegar um artigo e ele vai puxar a literatura a partir dele, porque ele vai confrontar as referências bibliográficas, ou eu posso começar a fazer pesquisa por palavra-chave, e aí eu vou montando lacuna, vou montando toda a área. E é que é muito tão similar ao ResearchRabbit. O que é interessante? E vai descobrir se efetivamente esse artigo está dentro do universo, que foi também a pergunta que acho que aquele que a Rafaela tinha feito, que é uma expectativa de descobrir se esse artigo entrou no ecossistema de IA. Será que esse artigo, obviamente, por qualidades a serem trabalhadas, a IA já conseguiu captar? Então também tem um desafio nesse sentido. E por fim, ali, esse site, que é o último que está ali, também é uma plataforma de IA, em que ele vai produzindo textos a partir de citações. Então ele, obviamente, mapeou o artigo, fez toda a leitura, e depois ele ali acaba tendo o mapeamento. Por que de alguma forma, isso pode ser
ao meu ver, importante. Basicamente pelo seguinte, talvez o principal ponto nesse caso, ao meu ver, é o seguinte: está sendo dada transparência para como efetivamente foi usado o IA no trabalho. É pilar de ciência aberta, ser transparente no processo. Então, esses são um dos caminhos que se vocês buscarem, digamos, em revistas, né, de maneira geral, editoras, eu não consegui identificar nenhuma, não vou dizer que nunca tem, né, porque senão acaba errando, mas eu não identifiquei editoras, por exemplo, que tem um campo como esse. Como é que você usou? E se vocês olharem para a parte dos blocos ao lado, dos artigos você já tem quais ferramentas foram usadas, então tem o nível de transparência de IA, depois está escrito código, data e mídia, então já você consegue ter acesso a tudo que foi usado naquela plataforma. Aqui no curso vocês vão ter acesso a uma plataforma muito boa, gratuita, chamada de OSF, ou Zenodo também, vocês vão perceber tudo isso, e você obviamente consegue fazer tudo o seu trabalho. Basicamente, tudo isso vai então dando contexto para vocês do que efetivamente o que está acontecendo com alguns, entre aspas, problemas, para poder direcionar para vocês então e dar o gancho para a gente efetivamente concluir a nossa noite aqui, para vocês entenderem de fato o que é ciência aberta, tá? Antes de eu falar então de maneira mais técnica agora sobre ciência aberta, perguntas, dúvidas? Oi, Tayla, fica à vontade. Você levantou a mão? Ei, professor, tudo bem? Joia? Uma dúvida a respeito da questão da ciência aberta é o seguinte: eu tive experiência na minha tese que eu precisei baixar várias planilhas da base de dados Bloomberg pela limitação de caracteres, mas foram muitas. E aí depois nós fomos tratando no SPSS, depois Stata, enfim. Nesse processo da transparência passo a passo, eu teria que disponibilizar todas essas várias planilhas minhas de Excel brutas? Teria, e porque isso entraria como a sua V0. Então você partiu dela e aí depois você mostra a tua tabela final. Porque vamos imaginar o seguinte, Taira, você usou o SPSS. Até uma discussão, acho que o professor Pablo vai concordar comigo, tecnicamente, plataformas point and click, como o SPSS em que eu vou apertando, ela acaba não contribuindo muito com a filosofia de ciência aberta, porque é difícil de ser replicado. Eu não consigo saber aonde você apertou para chegar naqueles campos. Então, mas quando eu uso, por exemplo, o R, quando eu uso o Python, por exemplo, eu consigo deixar o histórico do que eu fiz, a não ser que quem usa o SPSS vai lá na parte de Isso. sintaxe e consegue A gente colocar fez toda a assim. historinha. Então, perfeito. Ali você tem uma história. Oi, Pablo, fica à vontade aí, cara, contribui. Tá. Não, era justamente isso que eu queria falar mesmo. Assim, hoje é muito difícil você não ter um software que não tenha lá a sintaxe, né? A questão maior mesmo é o fato de ser proprietário, né? Teoricamente, a pessoa para replicar tem que ter a licença dele. Mas o SPSS ele tem como a gente tornar ele reprodutível. Mas só complementando aí, Taíla, sim, viu? Inclusive a gente vai tentar dar uma ideia desse workflow todo aqui no curso, tá? E sim, você tem que ter os dados brutos e teoricamente aquele trabalho que a gente acha mais fácil fazer no Excel, né? Ou seja, point e clique e tudo, deveria ser tudo via codificação, né? Ou seja, a limpeza dos dados, né? Você tem uma pasta, tem dados V0, aí você tem o do file, o script, o R, da limpeza dos dados, vai transformar ele no V1, entendeu? Isso tem que estar lá no repositório do GitHub, no Zenodo, onde for que você for colocar e disponibilizar. Sim. Só uma coisa, Ricardo. A Caroline, ela tá levantada a mão ali um tempinho já. Opa, fica à vontade. Ó, Oi, gente. Boa noite, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, me apresentando, eu sou Caramine Córdova, sou doutoranda da Universidade de Brasília, do PPGA. E primeiro quero dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque eu estudo prática questionável de pesquisa em administração. Então, eu estou bem familiarizada assim, com a literatura e é muito bom ter esse momento de discutir, não ser só eu e os artigos, né? Poder discutir aqui também.
E realmente, assim, a gente vê que essa questão da falta de relato, né, é o que mais pega. Às vezes se classifica como prática questionável por uma simples falta de relato de que você fez determinado procedimento. E quando entra inteligência artificial, eu estou finalizando a tese, e eu comecei a tese lá em 2020, 2021, né? Ao longo do processo surgiu o ChatGPT e essas IAs de chatbot, então eu senti a necessidade de falar disso, né? Porque é bem como o professor estava colocando, nem a gente sabe direito o que pode e o que não pode. Parece que a gente está aprendendo ainda também. Então não tem guideline, não tem nada guiando isso, a gente faz o que acha que tem que fazer. Então a gente ainda tem que entender isso, assim, né? O que é prática questionável, o que não é nesse sentido, o que é uma conduta científica, o que não é, a gente está aprendendo ainda, né? Então, eu queria só contribuir nesse sentido. E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, tem a ver com a pergunta anterior também, de disponibilização de dados. Quando a gente está falando de pesquisa qualitativa, tá? Por exemplo, eu estou coletando dados em uma entrevista, em um levantamento qualitativo, eu tenho, assim, muitos problemas para entender como que seria essa disponibilização desse dado. Porque entra uma questão de sigilo, né, de anonimato. Então, mesmo que eu tente ali tirar o nome daquele entrevistado, mesmo que eu tente de alguma forma, né, suprimir isso, mas existem ainda informações que podem ser sensíveis, que podem, de algum modo, entregar ali a empresa, entregar, enfim, quem falou, tal. Então, em termos de pesquisa qualitativa, especificamente, como que a ciência aberta, essa ideia, tem tratado essa disponibilização de dados? Legal, obrigado, Karine, pela contribuição. É bacana você estudar o tema e também envolvendo a administração. Parabéns aí pela escolha. Bem, eu vou dar minha opinião aqui, professor Pablo, fica à vontade também para contribuir. O que eu tenho visto inicialmente, assim, dos protocolos da parte qualitativa, em geral, tá sendo cedido apenas a editores e revisores no primeiro momento. Fica muito mais interno. Eu não tenho visto ainda, quando nós temos acesso lá ao peer review, lá na parte finalzinha das revistas, né, em que você tem acesso a tudo, eu não vi nada qualitativo aberto nas pesquisas que eu fiz, mas pode ter. Até muito porque do que você tá dizendo agora. Essa questão até mesmo de você deixar isso de maneira mais transparente, como a gente está falando, eu acho que precisa ter uma diretriz também, porque estava lendo um artigo, que saiu uma edição especial do JCR, Journal of Consumer Research. Aí eu estava lendo e pensando algumas coisas que é o seguinte, quando a gente começa a falar dessa lógica de dado, aí tem que pensar na parte qualitativa. Tecnicamente, quando eu pego informação de alguém na rede social, eu estou pegando informação privada. E aí, como eu posso colocar isso e transcrever, que é a técnica de etnografia, né, que o pessoal usa muito em comportamento. Então, acho que essa é uma diretriz a ser trabalhada. Na parte qualitativa, então, que eu tenho visto é isso. Basicamente, está ficando dentro da revista todo o processo. E aí, na carta, né, que quando o artigo é publicado, você também tem revistas que aderem ao processo de ciência aberta, tem que colocar um argumento do porquê os dados não estão abertos. E aí, geralmente, o que eu tenho visto, os autores colocam, os dados são extremamente sigilosos, não teve autorização para compartilhar e tal. Mas aí o editor meio que assina e fala, olha, todos os dados foram validados, então toda a prática foi, só que não pode ser aberto à comunidade. E aí eu acho que é uma limitação da pesquisa em si. Né, Pablo? Não sei se você concorda também, cara. Então, Ricardo, Carolina, não, é justamente isso que é o que eu li sobre, né? Você tem mais experiência prática, você é editor aí, e com certeza você está acompanhando mais. E outro ponto também, aí eu creio que a Carolina, né, sabe disso também, mas não necessariamente todos os nossos ouvintes aí, é que você tem pesquisas que não tem como também ser aberta, né? Porque de repente tem algum financiamento por trás que não é possível abrir, né? Que envolve direitos autorais, né? Direitos comerciais de gente que financiou, certo? Então, assim, e outra coisa, viu, pessoal? A gente está, né, pintando aqui, é tudo muito colorido, tem que ser assim, deve ser assim, mas existe uma controvérsia, é, um oposto também que joga contra, né? Então, por exemplo, você tem gente que argumenta que, cara, isso é conversa dos países envolvidos, que agora que chegou no limite, eles obrigando o pessoal, o pessoal da outra banda, né?
tornar as coisas mais transparentes para eles roubar o que é a gente. Até esse argumento você ouve, dependendo da ideologia política que você tá lendo o autor, né? Então, assim, existem essas questões, mas, assim, o que eu queria delinear só também, que realmente, tem muitos entraves operacionais para deixar tudo aberto, né? Não só ideológicos, como eu coloquei, tá? Ou seja, existem entraves ideológicos, que parece no primeiro momento, não, deve ser assim mesmo, todo mundo... Aqui para nós, né, no Brasil, já que a pesquisa ela é financiada 98%, 95% por órgãos públicos, então tem que ser disponível a todo cidadão, né? Então, existe esse argumento, mas existe o contrário também do ponto de vista ideológico. Agora, tem muitas questões operacionais, por exemplo, a pesquisa Qual é uma delas, né? Pesquisas financiadas ou que né, na área que é uma pesquisa que de repente tem o potencial de gerar um royalties, por exemplo, a pessoa vai pensar duas vezes na hora de deixar tudo isso aberto. Obrigado. Acho que a Keila também levantou a mão, fica à vontade. Depois Oi, a pessoa fala. tudo bem. Eu queria até, às vezes, até estender a pergunta ou ajudar, né, no raciocínio da colega. Nessa questão de transparência, a gente tem um certo problema aí, porque você tem que passar pelo CEP, né? E pelo CEP, a exigência você só pode colocar o protocolo, se o protocolo foi aprovado ou não. E aí eu fiquei nessa dúvida, as revistas estão pedindo, porque no meu caso, eu estou fazendo o meu ainda doutorado, já passei pelo protocolo, né? Já foi protocolado no CEP, já foi aprovado para que eu faça a pesquisa, e a minha é quali também. Então, a gente tem processo de discussão com as pessoas, mas a gente não pode dar dados que informe qualquer empresa, isso, apesar que no CEP fica tudo registrado, qualquer empresa, ela autorizou as cartas, mas eu não sei se isso teria uma facilidade de outras pessoas visualizarem, a não ser as pessoas que são do próprio CEP. Eu já fiz parte de CEP e já fiz análise, então, assim, se qualquer dado desse vazar, cabe a processo. Então, na hora que ela falou isso aí, me deixou meio preocupada com a situação. Se tem uma exigência de alguma revista para que seja passado todo o protocolo, quem foi a pessoa, como que fez, as fitas que foram gravadas de entrevista, isso não pode em nenhum momento. Isso foi uma grande preocupação nossa na época da pandemia, porque a gente estava fazendo quase todas as entrevistas gravadas, e dentro dos protocolos de pesquisa, a primeira coisa que nós exigimos é que fez a entrevista, utilizou o sistema, baixa tudo e apaga tudo, tem que sumir todo o rastro que pode aparecer pela internet, para que não seja vazado nenhum tipo de dado. E aí, agora ela falando isso, me surgiu essa preocupação, né? Não sei, talvez porque eu estava do outro lado, né? Porque eu fazia parte do CEP. Como eu estou afastada para fazer o processo de doutorado também, aí agora eu estou do outro lado, né? Eu não estou analisando projeto agora eu estou fazendo projeto. E eu fiquei meio temerosa, sim. E quando a gente passa pelo CEP, a gente tem um ponto que a gente coloca se os dados da nossa pesquisa podem ser verificados. Por exemplo, no caso, se você for usar alguma coisa que você está utilizando que não pode ser vista antes da sua publicação do artigo, antes da publicação final, eles também não liberam. Só sai o número do protocolo e nem sai o título do que é o artigo, você só tem um protocolo. Pelo menos isso era o que era passado para a gente nos cursos do CONEP. Isso foi uma discussão assim intensa que nós fizemos. Aí você falando dessa questão aí de transparência de dados, entrevistas, tudo que envolve pessoas, não tem jeito de você ter transparência. É tudo sigiloso. A pessoa tem que assinar. Mesmo com uma carta assinada, eu já tenho tempos que eu trabalho com isso, mesmo com carta assinada, não, você pode divulgar o nome da empresa. Eu nunca coloquei o nome por medo de outras pessoas estarem falando. Então, a gente tem que ter, às vezes, um certo cuidado com esses protocolos. Assim, só para dar, então, uma discussão aqui. A gente tem que pensar em dois cenários. Eu concordo bastante com a tua reflexão, Keila. Primeiro,
novamente, o que eu tenho acompanhado e visto as revistas, em geral, eles têm pedido não o nome das pessoas, tudo isso acaba entrando de maneira anonimizada. Saber quem é e tal, para eles não é importante, eles querem saber como é que efetivamente esses dados estão. Em revistas, aí falando um pouco assim do contexto, né, principalmente a área de comportamento, que eles têm pedido, caso tenha um protocolo de ética, a gente tem que ver que fora do Brasil é a forma com a qual eles fazem a pesquisa e a ética é diferente. Então, uma certa vez eu tenho um periódico só que eu vi isso, mas é o que você está falando, eu concordo, assim, tem que entender um pouco o processo, porque a forma com a qual a gente conduz aqui acaba, obviamente, não sendo lá fora. Eles pedem para você descrever, você fazer um documento mostrando como é que foi todo o fluxo ético que você fez. Então, como você falou, é como se eu entrasse lá na plataforma Brasil, por exemplo, eu contasse toda a história, falar, olha, é assim, assim, assado, isso está disponível, isso não está, e você tentar explicar o processo. Acho que como o professor Pablo colocou, tem muita coisa em que talvez vai funcionar muito mais no campo da teoria, mas é como você falou, às vezes tem dados que você não pode, tem questões muito sigilosas. No ponto de vista, assim, agora uma visão mais de editor, se você explicar para mim efetivamente o que que aconteceu e você teve um cuidado, acho que está tudo certo, não tem como ser 100%. Acho que são adaptações, principalmente até mesmo da abordagem metodológica. Professor Rafael? Só complementando, Ricardo, Fica à vontade. só tem uma questão cultural aí também, né? Até pouco tempo atrás, na nossa área, a gente nem ouvia falar em comitê de ética, né? Então, assim, isso aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, passou a ser exigida há 10 anos atrás. Eu ajudei uma pessoa, inclusive a gente já publicou alguns artigos em conjunto. O ano passado ela defendeu a tese dela, e aí, você passou no comitê de ética, cadê a sua, né? Cadê o protocolo de tudo? Aí eu disse, não, que comitê de ética? Na USP. Na USP, na FEA, na USP. Comitê de ética, não precisa não. Pesquisa de opinião não precisa não. Aqui na UF precisa. Lá não precisa. Eu, certeza, na minha época, realmente, eu fiz a tese em 2011, tá? Não precisou. O meu orientador nunca viu falar. Deixa eu perguntar ao meu orientador, né? O orientador dela é um bambambam da sua área aí de marketing aí, né? Nunca fiquei sabendo disso, não. Isso ano passado. Caramba. Entendeu? Então, assim, não tem essa cultura na administração, e em algumas universidades não tem esse costume ainda, viu? Perfeito. Então pode ser também algo que tem. Eu não estou falando que eu concordo e discordo, não, viu, gente? Uhum. Na verdade, eu até concordo que é mais mais um monitoramento, né? Mais um controle, né? Mas é mais uma dificuldade e também depende também das áreas. Tem áreas que é totalmente sensível e tem que ter de qualquer forma, né? Agora, em algumas questões pode ser, talvez, não sei, suprimido. Alguma pesquisa de opinião boba com 3, 4 perguntas, não sei, né? Eu acho que o Rafael. Isso, fica à vontade. Olá, pessoal. Só é uma questão que algumas revistas, mesmo com pesquisas quantitativas ou qualitativas, tanto faz, algumas dessas revistas, por exemplo, revista da Wiley, né, da editora do Wiley, né, eles já colocam como diretrizes para os autores, quando submete o artigo e tal, o que eles chamam daquela declaração de disponibilidade de dados. E aí, nessa declaração, tem vários níveis, né? Se o dado é completamente aberto, enfim, né? Se é tudo aberto, e aí vai, decaindo, né? Os níveis de abertura das alternativas ali. E isso as revistas têm aceito, né? Têm aceitado, ou seja, não quer dizer que tudo precise ser aberto o tempo todo. Você só precisa deixar claro, tanto na parte ali do que foi feito, né? O seu método precisa ficar claro para ser replicado, se for o caso, mas o dado em si, você pode ter níveis, inclusive, de fechamento total dos dados.
Eu, por exemplo, já publiquei em artigo que os dados, eles são protegidos, eles são pagos, né? Então, eu não poderia disponibilizar os dados para a revista, nem mesmo para os avaliadores, para os revisores, né? Porque são dados pagos. Então, bom, enfim. Então, tem essa questão que aí algumas revistas, pelo menos, eles resolveram adotar essa declaração, né, de quanto que os dados de fato poderiam ser abertos ou não, e eles aceitam, pelo menos por enquanto tem aceitado, né, que alguns dados não podem ser abertos e tudo bem, desde que você declare lá que não pode, por algum motivo, né, obviamente precisa ter motivo, mas isso tem sido aceito. Independente do que estava sendo discutido anteriormente, né, se tem comitê de ética ou não, se passou, né, se a pesquisa passou por comitê de ética ou não, que isso eu acho que é mais uma questão, né, mas, enfim, só queria deixar esse registro aí de que, e muitas revistas, pelo visto, adotam isso, né, isso não é uma revista ou outra, várias revistas têm aceitado isso. Só um comentário mesmo. Não, obrigado. Pegando assim teu bom gancho, né, e contribuindo também, a discussão é essa, né? Grande parte da revista vai colocar entre aspas a responsabilidade para o autor. E tá tudo certo, ó, esses dados aqui foram dados e tem garantia do autor. É uma forma de colocar. E evidenciando, né, o que o Rafael trouxe, a Carolina e a Keila também, talvez o grande desafio por trás disso é conseguir identificar o quão possível e quão viável é. Nós estamos falando de pesquisa com características diferentes, né? Ora, pessoas, ora, dados que são pagos. Então, acho que de alguma forma, a expectativa vai ser mostrar para vocês, obviamente, a política, mas é entender um pouco de como é que as revistas vão, né? A revista não vai deixar de publicar um bom trabalho por causa disso. Ele vai, obviamente, vai falar assim, olha, então tudo bem, o documento está aqui, até porque quando nós submetemos, né, os artigos nas revistas, nas plataformas, tem um monte de informação que eu tenho que sair ticando lá. Uma delas que eu sou responsável pelos dados, pela transparência, valores éticos e tal. É uma forma também de organizar isso aí, como vocês muito bem colocaram. Bem, obrigado pelos comentários. Então, só para arrematar parte do que nós conversamos, a ciência aberta, então, ela vai ter, obviamente, alguns pilares, mas dentre essas discussões, ela está ligada primeiro, então, para a questão de transparência e compartilhamento. Essa questão da transparência é, obviamente, o que todo mundo consiga entender como tudo foi feito, tá? A grande parte da discussão. Essa questão do compartilhamento, então, é que todos consigam, obviamente, ter acesso às informações. Resguardado, acho que os bons exemplos que vocês deram até agora. Por quê? Parte, digamos, das premissas do que tem hoje na literatura sobre ciência aberta, por exemplo, é muito de conseguir mostrar para qualquer pessoa que queira fazer pesquisa ou queira avançar efetivamente como tudo acabou sendo feito. Tanto que tem um pesquisador, se não me engano, acho que ele é europeu, chama Daniel Lenkens. Ele, recentemente ele soltou uma publicação que eu achei bem legal no LinkedIn. Ele organizou na Holanda, se não me engano, um evento, e o foco do evento eram trabalhos a serem apresentados de todas as pesquisas em que as hipóteses não foram confirmadas. Porque, e é interessante, porque grande parte, né, do que quando a gente faz trabalho mais quantitativo, o desafio é, não, vou suportar a hipótese. Às vezes é uma ou outra que não. E aí na discussão dele, tem bastante material sobre essa área de ciência aberta, é interessante que ele fala, a gente tem que aprender também com trabalhos que estatisticamente não encontraram nada, que é justamente de contribuir também com essa acessibilidade do que de alguma forma já foi feita, e aí obviamente eu consigo contribuir também, ó, esse caminho não vai, que você não vai conseguir encontrar muita coisa. Um pouco nesse caminho, o que efetivamente está ali dentro dos pilares de transparência? Então, primeiramente, a ideia de documentar. Então, tecnicamente, para vocês terem uma ideia, tem algo que tenta se evitar nessa lógica de transparência chamada de harking. O harking nada mais é do que nós declararmos as hipóteses da pesquisa a priori. O que seria isso?
eu vou começar o meu trabalho, então já vou falar assim, a hipótese do estudo é a hipótese 1, 2 e 3, ponto. Eu deixo isso no site público, registro isso, e depois eu faço todo o processo. Ok. Isso, obviamente, está conversando até com o Pablo, né? Nem sempre isso, obviamente, se torna viável. São condições que as pesquisas começam. Às vezes você tem acesso pelo dado, às vezes você não consegue ter avaliação. Mas, de alguma forma, essa discussão é documentar o que você queria daquilo que você efetivamente encontrou. Por quê? Talvez dois fenômenos que tem bastante discussão hoje, tem muito artigo sobre isso, algumas pensatas também, que são terminologias como essa do Harkin, em que muitas vezes a gente, de alguma forma, forçar as hipóteses, então eu vou lá, trabalho com os dados, transformo, mexo e tal, e depois eu volto e falo que realmente a hipótese que eu encontrei aqui eu queria, e outro que é chamado de p-hacking. Para quem trabalha com a parte quantitativa também é quando, de alguma forma, eu acabo artificializando para conseguir a significância lá 5%. Então, eu troco variável, eu transformo, tiro, coloco para conseguir efetivamente encontrar. Esse registro é que efetivamente parte do movimento tenta documentar, para todo mundo saber efetivamente como você começou. Só que, novamente, como a gente tem colocado nas discussões que vocês muito bem contribuíram, há contextos a serem trabalhados e, obviamente, cada pesquisa tem um recurso a ser organizado. Um outro foco também, que são dois elementos centrais também, que é a questão da reprodutibilidade e replicabilidade. Isso vai ter bastante alinhamento com a conversa de ciência aberta. Quando eu falo de reprodutibilidade, aqui eu tenho todo acesso, se possível, né, como a gente conversou, a todos os materiais para conseguir, obviamente, ter acesso ao material, então, código, base, e depois eu tenho a questão da replicabilidade, em que, obviamente, é que eu consiga fazer todas as descobertas. Então, eu vou conseguir chegar de alguma forma no mesmo critério, na mesma organização, para que eu consiga, obviamente, ser claro o suficiente, todo mundo que pega o meu trabalho consiga chegar nos mesmos caminhos. Só que aí, como a gente está conversando, talvez um desafio de implementação dessa lógica de ciência aberta vai estar muito ligado, e até certo ponto muito alinhado, como que nós começamos a pesquisa, tá? O que que eu quero dizer com isso? Se efetivamente eu já não comecei a minha pesquisa colocando isso no sistema, como vocês vão aprender nas plataformas, organizando, depois é praticamente impossível. Então, por isso que no início da nossa conversa, eu comecei a falar com vocês sobre a questão da replicabilidade, ela efetivamente vai ser fundamental criar uma cultura para conseguir operacionalizar. E de maneira geral, para vocês entenderem agora, esses elementos que obviamente vai estar totalmente alinhado ali com as ferramentas, né, que o professor Pablo mapeou, e obviamente vocês vão discutir isso numa perspectiva um pouco mais operacional. Primeiro, obviamente, são métodos abertos, então eu vou conseguir entender quais são os algoritmos, como que efetivamente cada um desses elementos realmente eles foram operacionalizados. Se vocês pegarem, por exemplo, grande parte dessa questão dos algoritmos, os pacotes, para quem trabalha com a parte quantitativa, vai ajudar a entender um pouco como é que determinados resultados foram processados. Uma parte qualitativa, também, como é que as categorias foram criadas, como é que esses elementos, efetivamente, eles foram organizados. Uma outra perspectiva também, a fonte dos dados, se foi então fonte primária, fonte secundária, como é que cada uma das etapas realmente aconteceram, como vocês colocaram, são dados pagos, eu não posso compartilhar, ou são informações em que realmente tem certo sigilo, então tem uma série de elementos ali, mas é realmente colocar as fontes daquele processo. A questão do Open Data, que como a gente conversou, esses dados estarem acessíveis para as pessoas conseguirem trabalhar, aquele movimento que eu falei para vocês quando eu falei das universidades, né, tanto de Stanford quanto de Harvard, o data colada, eles começaram, a escala está virando global agora. Se alguém quiser ajudar, você consegue entrar no site, pelo menos isso alguns meses atrás, e você entra numa lista lá e ele vai te colocar num ecossistema a partir de algumas bases em que teu trabalho é rodar e ajudar e você emite um parecer. Então, tem um movimento de tentar validar o que tem efetivamente disponível hoje, de alguma forma gerar uma reflexão um pouco nesse sentido. Uma outra expectativa em relação a esse Open Peer Review, então, a ideia é que não tenhamos, por exemplo, entre aspas só, né, editores e revisores no processo, mas em que a comunidade crie essa avaliação. Alguns editoriais, inclusive da própria Nature, já estão abordando isso,
em que a expectativa é que, até pela questão de dificuldade de avaliadores, você vai colocar seu trabalho em aberto e as pessoas vão avaliar. Quem estiver trabalhando vai fazer toda uma avaliação. Tanto que, por exemplo, fora do Brasil, está cada dia mais comum um movimento chamado de Friendly Review, em que basicamente você manda o seu trabalho para as pessoas, obviamente, mais próximas, para ter um feedback antes de mandar para a revista. Então, é uma forma também de você ter feedback, não só de quem está efetivamente avaliado. O outro movimento nesse fluxo também é chamado de Open Access, aí é o acesso aberto. Basicamente, as revistas no Brasil, em sua grande maioria, diria que mais de 99%, elas são abertas, ou seja, eu entro na plataforma e eu consigo baixar o artigo, ponto. E isso que é um grande problema que nós temos de revistas internacionais. Muitas vezes nós não temos acesso, por exemplo, aos PDFs. Eu vou dar só um exemplo, linkando um pouco com inteligência artificial, que isso é um problema. Qual que é a briga que nós temos hoje em relação aos dois lados a serem trabalhados, tá? Que é mais ou menos o seguinte: eu preciso, de alguma forma, pensar. O algoritmo de inteligência artificial precisa, obviamente, aprender com os artigos. Quanto mais as editoras fecham, obviamente você não consegue ter acesso ao artigo de maneira gratuita, você tem que pagar. Obviamente, parte do avanço dos algoritmos de inteligência artificial com pesquisa, eles são reduzidos. Tanto que grande parte dos movimentos hoje é que todas as revistas adotam essa política. Só que todo mundo que já publicou em revista sabe, quando você tem uma publicação, você cede seus direitos autorais ali para a revista. Só que tem movimentos que a gente tem que conseguir, de uma forma, entender também esse impacto. Por quê? Isso acaba também, até certo ponto, gerando uma limitação de acesso. Vou dar um exemplo prático, talvez. Grande parte dos pesquisadores que estão, obviamente, dentro de universidades, nós temos acesso, obviamente, a bases de dados, então, bases de dados científicas, por exemplo, a Scopus. Algo que me chama a atenção, eu estava lendo algumas reportagens, foi até tema de uma reportagem da revista da FAPESP, em que eles falam que há uma discussão hoje do Ministério da Educação com essas empresas, como a própria Scopus, né, Clarivate e tal, da Web of Science, e eles argumentam que o custo da assinatura está muito caro. Beleza, qual que é o problema disso? Parte dessas plataformas, como é o Web of Science e também a Scopus, em que obviamente elas têm uma série de revistas embaixo dela, a parte da expectativa é que eles comecem a usar os algoritmos de IA dentro dela. Só que, para que isso efetivamente tenha acesso, o governo, em sua grande maioria, principalmente universidades públicas, vão ter que pagar mais ainda, porque além de ter acesso aos artigos, ainda tem acesso a mais um módulo. E dificilmente isso vai acontecer. Então, parte do que os editores da Nature têm colocado é que, com esse avanço da tecnologia, obviamente, com tudo que a gente está conversando até agora, esse poder econômico ele vai ser um poder muito forte para a ciência. Então, instituições, universidades que têm mais recursos, obviamente, eles vão ter um universo muito maior, porque eles vão ter acesso a tudo e o algoritmo está disponível para fazer essa avaliação. E uma outra expectativa também, que está obviamente ligada aqui à ciência aberta, é essa questão da educação, em que todos os materiais acabam sendo compartilhados, e parte, eu acho que do brilhante projeto aqui do professor Pablo é justamente conseguir colocá-los e entender todo o processo. Talvez, ao meu ver, né, o grande desafio que nós temos é conseguir fazer isso tecnicamente. Talvez, no ponto de vista de ideia, fique fácil. Como nós colocamos aqui, tem muitos pontos em que tecnicamente ainda não são claros, mas de alguma forma tentar adotar ou de fato alinhar um pouquinho a expectativa que nós temos também aí enquanto pesquisadores. É claro que parte do que nós conversamos aqui ao pensar em ciência aberta não necessariamente talvez seja viável ou de alguma forma aplicável, mas de alguma forma acho que é uma cultura, tá? Como eu falei para vocês no início, acho que tanto para pesquisadores e também, digamos, mais sênior, mais estudante, é uma mudança de como fazer pesquisa. E hoje nós temos ferramentas, tem tudo para de fato conseguir documentar. Espero que ao longo aqui do curso vocês consigam, obviamente, aprender o ferramental, saber como fazer e, de alguma forma, ir levando a pesquisa de vocês para esses níveis do que nós conversamos. E, claro, mediante eventuais ajustes, eventuais discussões em cada uma das realidades, tá? Novamente, assim, o que eu tenho acompanhado é o movimento, como o professor Pablo bem mencionou,
existem visões até correntes ideológicas ali, mas é um movimento que não vejo que tenha volta, assim, todo mundo quer ser mais transparente, quer colocar os dados, só que tem que entender o contexto. Aí eu volto quando eu falei para vocês sobre essa lógica de IA. Tá todo mundo aprendendo com o processo. Cada área tem um contexto, cada área tem uma forma de condução de pesquisa. Mas a área está, obviamente, tentando dar mais transparência para garantir que todo conhecimento científico, efetivamente, ele veio de pilares ali mais éticos, morais e, obviamente, também mais transparentes, tá? Bem, o que eu tinha pensado para a gente bater um papo era aqui, eu estou à disposição, Pablo também, para a gente bater um papo e conversar também nesse restinho aqui, estou à disposição. Eu acho que o André levantou a mão. Oi, Ricardo. Opa. Oi, Pablo. Não, só queria, assim, parabenizar vocês dois, né? Acho que é um assunto super importante. E o que vocês estão fazendo é um pouco de open science aqui, né? Ensinando a gente, compartilhando o conhecimento de vocês. E quando a gente pensa uma ciência, né, que a gente quer que ela tenha um desenvolvimento, eu acho que no mínimo discutir essas premissas que vocês estão trazendo para a gente é essencial, né? Lembrando que pegar o seu exemplo, Ricardo, né? Você é editor de uma revista, você é editor gratuito, você não recebe para ser editor das revistas. Todos nós que estamos aqui, a gente não recebe para revisar um artigo. Então, se a gente pensa a ciência dessa forma, né, de algo aberto, eu acho que é algo muito, muito, muito importante. Eu parabenizo, assim, inclusive eu não conheço outra discussão tão ampla que tenha sido feita aqui no Brasil, né? Eu parabenizo muito, né, a ideia do Pablo, né, muito, muito bacana mesmo, e acho que ele foi muito feliz em te convidar e tenho certeza que você vai contribuir muito aí. Parabéns, só queria fazer esse comentário mesmo, agradecer, né, o Pablo e a você pela disponibilidade aí. Um abraço. Obrigado, André, pelas palavras. Acho que tem um ponto, né, Pablo? Talvez você vai concordar comigo. Acho que uma das coisas que mais me chama atenção hoje na ciência aberta é, de alguma forma, repensar um pouco a forma com a qual a gente valida a pesquisa. Por que que eu digo isso? Sempre quando eu vejo alguém pensando em um congresso, em revista, eu falo, tá, mas quem avalia? Cara, nós temos uma crise hoje de validação da ciência que é absurda, ninguém mais consegue avaliar, né? Que a gente participa de congressos assim. E essa, obviamente, é um dos pilares que a gente precisa discutir. Um dos pilares da inteligência artificial nesse processo é, obviamente, você conseguir otimizar esse processo. Só que aí a ciência aberta vai falar assim, olha, não precisa ter duas pessoas avaliando. Joga para academia, joga para a ciência e efetivamente a ciência acaba avaliando. E é como o André falou, é totalmente gratuito. A gente faz por gostar. E aí, né, André, a gente até já conversei com você todo dia no projeto. E quando você é revisor, principalmente editor, né, cara, você começa a ganhar inimigos sem perceber. Que aí você rejeita a pessoa, fala, você me rejeitou. Não, mas não é você, é a pesquisa. E aí, de alguma forma, você tem que dar transparência. Eu acho que o processo é para todo mundo, mas é de alguma forma você entender o posicionamento, a transparência também. Justamente, concordo demais. No mais, tem alguma mais pergunta? Acho que era só o André no final aqui. Se não, a gente tá bem no limite ali, que eu falei lá no começo, Ricardo, em torno de 2 horas, né? É isso aí, a gente começou 3 minutinhos atrasado e tá terminando por aí mesmo, né? Pessoal, então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui o nosso dia de hoje, tá? Nossa noite de hoje, né? E agradecer mais uma vez aí o Ricardo, tá? Pela presença, contribuiu bastante aí com a discussão. Eu acho que sem essa contextualização não teria como a gente avançar, né? Apesar da proposta ser um pouco mais mão na massa, né? Sem essa contextualização não teria como, tá? E agradecer também aí as intervenções do pessoal aí que fez boas colocações, tá? E também pedir desculpa aí que às vezes vocês me viam, às vezes você via a tela replicada, é porque eu estava apanhando aqui
na gravação offline aqui do Teams. Tentei gravar aqui pelo Teams, né? Talvez vai estar lá no stream da Microsoft, mas aqui também offline também. E aí eu esqueci que, na verdade, eu tenho que ter 2 câmeras para isso, para não ter esses problemas, enfim. Mas deu jeito aqui. Teve gente que já me cobrou já a aula gravada já, porque não ia poder participar na primeira semana. Mas eu acho que eu consegui aqui. Tem a do Teams e um backup meu aqui. E no mais, pessoas, é isso aí. Eu agradeço a presença de todos, né? E lembrando que aí, quinta, a gente tem nosso encontro. Já vou falar um pouco do OSF, tá? Que o professor Ricardo comentou. E tentar fazer algumas inserções lá. Projeto de pesquisa, um pré-print, né? Que eu já tenho lá, né? Um pré-registro, né? Enfim, e outras funcionalidades que o ACF nos dá. O ACF e o Zenodo. Beleza? Mas sei, quer falar alguma coisa, Ricardo? As últimas palavras aí? É isso, obrigado, pessoal. E fiquem à vontade, né, para interagir com a gente. Espero que a discussão tenha sido relevante. E quinta-feira continuamos a discussão mais profunda. É isso aí, gente. Então, valeu aí. Obrigado aí pela presença de todos. Um Obrigada, abraço. professores. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Boa gente. noite. Valeu, pessoal. Valeu, professores. Valeu. Obrigado. Até mais. Tranquilo, Ricardo? Tá me ouvindo aí? Tranquilo. Você vai parar a gravação? Olha, boa ideia. Nossa, a gravação e a questão dos participantes, né? Ai, gente, aqui é a gravação, para a gravação, que eu esqueci aqui.